Hachiman é um perdedor nojento que quer desistir da vida. Isso até que sua professora de sala o designa para um clube, onde ele conhece a bela de coração frio que o transforma no Sr. Rezi da escola. Tudo começa na sala dos professores, onde a Sra. Shizuka confronta Hachiman sobre por que seu ensaio soa como se tivesse sido escrito pelo Fall Out Boys. Sentindo-se ofendido por ser chamado de emo, Hachiman diz a Shizuka que todo adolescente quer se desinscrever da vida, então isso não é fora do comum. Shizuka imediatamente se cansa desse cara irritante e tenta socar o rosto dele, mas acaba desistindo. Antes que Hachiman possa dizer à professora que a levará ao tribunal, Shizuka ordena que ele a siga. Os dois então chegam a uma sala de aula onde Yukino está sentada com um livro no colo. Ao vê-la, Hachiman imediatamente percebe que gosta de mulheres intelectuais, mas depois sua expressão se torna uma careta quando finalmente se lembra quem é Yukino. Acontece que Yukino pertence à Educação Internacional, Turma J, que é bastante conhecida porque tem 90% de garotas, todas elas incrivelmente descoladas. E no topo da cadeia alimentar das baddies está Yukino, que é invejada por todos. Hachiman é então puxado de seu transe quando ouve Shizuka informando Yukino. Surpreso com isso, Hachiman pergunta a Shizuka por que ela está tão determinada a arruinar sua reputação, mas Shizuka permanece firme em sua decisão e diz a Hachiman que essa é sua punição pelo ensaio ruim. Enquanto o perdedor patético está ocupado franzindo a testa, Shizuka pede a Yukino para transformar a alma de Hachiman, mas a garota recusa instantaneamente Shizuka, afirmando que Hachiman parece estar à beira de se tornar um emo do Reddit. Ouvindo isso, Hachiman olha feio para Yukino, mas felizmente Shizuka fica do lado dele e assegura a Yukino que Hachiman não fará nada que o coloque em apuros com a lei. Agora relaxada, Yukino aceita o pedido de Shizuka e permite que Hachiman se torne membro do seu clube. Assim que a professora sai, Yukino volta a ler seu livro enquanto Hachiman pensa em uma vez em que ele pediu uma garota em namoro e ela o rejeitou dizendo que ele era tão feio que se deixasse cair o sabão na prisão não seria atacado. Isso destruiu seu coração tão profundamente que Hachiman jurou nunca mais amar uma mulher, já que elas só gostam de garotos com aparência de handsome Squidward. Virando-se para Yukino, Hachiman olha para ela fixamente e decide fazer com que ela o odeie. Com esse pensamento em mente, Hachiman tenta rosnar como um lobo alfa, apenas para ser repreendido por Yukino. Uma vez que ele se acalma, Yukino pergunta se ele já tocou em alguém além da mãe. Isso faz Hachiman lembrar da vez em que tentou conquistar duas colegas, mas foi recebido com frieza. Quando Hachiman permanece calado, Yukino diz que o clube dela existe para ajudar pessoas que têm o potencial de se tornarem reclusos no porão. Com isso, ela lhe dá as boas-vindas ao clube de voluntários. Por trás da porta, Shizuka ouve a acalorada discussão entre Hachiman e Yukino e decide intervir. Hachiman diz a Yukino que não precisa mudar para se encaixar na sociedade, mas Yukino insiste que isso não é a América onde ele encontrará alguém que se encaixe com sua excentricidade. Suspirando, Shizuka diz aos dois que, já que não conseguem entrar em acordo, terão que batalhar para ver quem pode usar o clube para ajudar os outros. O próximo. No dia seguinte, Hachiman volta ao clube e diz a Yukino que ela também é uma grande e completa solitária. Yukino, a contragosto, concorda com o insulto de Hachiman, mas afirma que não tem amigos porque todos os rapazes a querem e todas as garotas a odeiam. Nos mesmos termos, Yukino diz a Hachiman que odeia como o mundo está cheio de pessoas ciumentas e imperfeitas como ele. E é por isso que ela quer remodelar o mundo. Vendo como Yukino é sincera, Hachiman começa a encontrar alguma similaridade entre ele e ela. Isso o leva a perguntar a Yukino se ela gostaria de ser amiga, mas é claro. A garota afirma bruscamente que não faz amizade com um bafo de atum. Hachiman está prestes a cometer crimes de guerra quando uma garota entra na sala. Ao ver Hachiman, Yui pergunta em voz alta a Yukino o que ele está fazendo ali. Quando Hachiman ouve Yuki chamá-lo pelo apelido, tenta imaginar de onde essa estranha feia teve a audácia de fazer isso. Acontece que Yui é colega de classe de Hachiman e sabe que tipo de solitário ele é. Alguns dias depois, o trio se reúne na cozinha. Yukino informa Hachiman que ela está ajudando Yui a fazer biscoitos, e tudo o que ele precisa fazer é dar sua opinião. Após a primeira tentativa fracassada, Yui fica desanimada e diz que se o caminho para o coração de um homem é através do estômago, então ela definitivamente vai morrer virgem. Além disso, ela expressa como nunca poderá ser talentosa como as pessoas ao seu redor. Ouvindo essas palavras, Yukino diz a Yui para mudar sua mentalidade de perdedora, o que inspira Yui a melhorar. No entanto, quando ela falha pela segunda vez, Hachiman intervém e diz a Yui que ela não precisa se esforçar tanto, pois um homem se derrete instantaneamente ao ver uma mulher viva e respirando. Alguns dias depois, Yui entra na sala do clube e dá a Yukino e Hachiman bolinhos feitos à mão. Apesar de achar os bolinhos horríveis, Hachiman come o bolinho quando ninguém está olhando. Após retornar ao seu assento, Hachiman observa a dinâmica de sua turma e percebe como aqueles abençoados com olhos de caçador e um maxilar marcante se sentam no topo da cadeia alimentar, enquanto o resto dos NPCs se reúne ao redor deles como um bando de moscas.
Olhando de cima para esse sistema, Hachiman pensa consigo mesmo que ele é um predador de topo, que não precisa de ninguém para ser feliz, esquecendo uma parte importante, que ninguém precisa dele também. Alguns minutos depois, Hachiman é chamado ao escritório de Shizuka, que o questiona mais uma vez sobre sua mentalidade distorcida. Sentindo-se irritado, Hachiman pergunta a Shizuka por que ela está constantemente o incomodando, ao que Shizuka explica que é a conselheira estudantil e que orientar pessoas com desafios sociais faz parte do seu trabalho. Com isso, Shizuka pergunta a Hachiman por que ele é tão contra grupos e pessoas bonitas, mas Hachiman responde dizendo que ela deveria entender o que ele sente, já que ela é uma velha que só tem seus bebês peludos e um dispositivo de felicidade feminina para lhe fazer companhia. Depois de dar um soco no odiador em Hachiman, Shizuka pergunta a ele o que aconteceu com sua cliente, referindo-se a Yu. Em vez de responder a ela, Hachiman pergunta à orientadora estudantil sobre a batalha que ela anunciou há alguns dias. Lembrando do concurso, Shizuka diz a ele que decidirá quem é o vencedor com base em seus próprios caprichos e preconceitos. Apesar de assustado, Hachiman decide ficar quieto até que Shizuka lhe pergunta o que ele sente por Yukino. Quando ele a chama de irritante, Shizuka diz a Hachiman como Yukino é uma aluna perfeita. Mas mesmo as pessoas perfeitas têm suas lutas. Quando Shizuka expressa que quer enviar ele e Yukino para um lugar protetor, Hachiman se pergunta se ela quer dizer um asilo psiquiátrico. Voltando para a sala de aula, Hachiman suspira em decepção quando tem que comer com os personagens secundários. De repente, sua atenção é atraída para a abelha rainha e o rei Chad, Yumiko e Hayato, que discutem sobre ir à sorveteria. Yumiko insiste que quer experimentar novos sabores, mas Hayato diz a ela que já começou a aparecer uma baleia terrestre. Durante a conversa, Ui tenta bajular Yumiko, que apenas a ignora. Isso até Ui dizer a Yumiko que precisa ir a algum lugar. Ao ouvir isso, a rainha diz para ela pegar um refrigerante de limão, mas quando Yui afirma que ela vai se atrasar, Yumiko fica irritada e diz que ela não está agindo como uma boa e obediente escrava. Observando a cena de longe, Hachiman fica preocupado com Yui e tenta defendê-la. Claro, quando Yumiko grita com Yui, ele recua e decide apenas cuidar da própria vida. De repente, Yukino chega e salva a Yui do constrangimento. Ao vê-la, Yui ganha a coragem que precisava. Quando todos saem da sala de aula, Yui agradece a Hachiman por defendê-la. Quando todos saem, Yui diz a Yukino que acabou de ser seu papel higiênico pessoal e agora prefere a companhia de Hachiman e Yukino. Depois de dizer tudo isso, Yui sai e encontra Hachiman esperando por ela. Em vez de agradecê-lo, Yui chama Hachiman de radiador quebrado e corre para alcançar Yukino. O trio então entra na sala do clube e é saudado por um velho estranho que parece conhecer Hachiman. Quando as garotas perguntam por que ele conhece um homem que parece ter fugido de um hospital psiquiátrico, Hachiman se recusa categoricamente a ter qualquer associação com o estranho. À medida que o velho Yoshiteru continua suas divagações insensatas, Hachiman cede e admite que já foi seu parceiro Jin. Yoshiteru então anuncia orgulhosamente que é um espadachim. Ao ouvir isso, as meninas dizem a Hachiman para abaixar as calças e revelar sua espada para que possam ver quem é o melhor lutador. Ignorando Yui e Yukino, Hachiman pergunta a Yoshiteru o que ele está fazendo aqui, mas o velho senil continua a divagar sobre como ele tem que ir ao clube de voluntários para que possam realizar o desejo deles. Isso leva Yukino a afirmar que o clube de voluntários ajuda empurrando a pessoa para uma direção melhor, porque afinal, eles não são seres mágicos. Ao ouvir isso, Yoshiteru fica muito decepcionado, pois pensava que o clube de voluntários se voluntariaria para lhe dar um lamaçal de alma. Vendo Yoshiteru perder a cabe, Yukino fica preocupada e pergunta a Hachiman o que realmente está acontecendo. Finalmente, Hachiman revela que Yoshiteru tem a síndrome da 8ª série, o que significa que ele baseou sua personalidade em um personagem da história e está vivendo em seu próprio mundo de fantasia. Quando ele diz a Yukino que a síndrome pode ser realmente ruim para alguns, ela pede que ele dê um exemplo de quão ruim pode ser. Hachiman admite que uma vez viveu em suas próprias ilusões, mas enfrentou a realidade e se tornou mais do que um garoto propaganda para lobotomia. Nesse ínterim, Yukino pergunta a Yoshiteru se ele quer que eles curem sua doença mental, quando Hachiman nota um papel no chão. Ao ler o papel, ele finalmente percebe o que está acontecendo e pergunta a Yoshiteru se ele está escrevendo um romance. O veterano admite estar escrevendo uma light novel, revelando que entrou em uma competição para escritores iniciantes. Com isso, Yoshiteru afirma que só quer que eles leiam seu manuscrito para que ele possa enviar seu trabalho com confiança. Entendendo seu pedido, Hachiman diz a Yoshiteru que hoje em dia, as pessoas na internet estão avaliando perfis pessoais, então ele poderia simplesmente pedir que avaliassem seu livro. Mas Yoshiteru insiste que eles avaliem seu livro, já que ele ainda não consegue lidar com críticas brutais. Nesse momento, Hachiman diz a Yoshiteru que Yukino é muito mais brutal do que um reditor médio. Naquela noite, Hachiman passa o tempo lendo o manuscrito. Exausto, ele chega à escola no dia seguinte e encontra Yukino cochilando na sala do clube. Vendo-a dormir tão pacificamente, Hachiman diz suavemente, "Bom trabalho", o que a acorda.
Ao ver Hachiman, Yukino diz-lhe que a sua feiura a assustou. Hachiman amaldiçoa-se e pede desculpas ao Daddy Tate por idolatrar Yukino. Mais tarde, Yoshiteru chega e exige uma resenha honesta. Yukino diz para ele perguntar e receberá. Com isso, ela afirma que o livro dele foi tão chato que ela não precisou de pílulas para dormir. Ouvindo isso, Yoshiteru fica infeliz, mas espera que Hachiman entenda sua criatividade artística. Para seu desânimo, Hachiman junta-se a Yukino para criticar o livro dele. Agora incapaz de lidar, Yoshiteru acaba chorando com os insultos. Algum tempo depois, Yoshiteru pergunta à turma se eles estariam dispostos a oferecer comentários construtivos quando ele reescrever seu livro. Surpresos, o grupo pergunta se ele tem um fetiche por humilhação. Mas Yoshiteru afirma que só gosta de ouvir o que os outros pensam do seu trabalho. Com isso, o velho bobo vai combater seus demônios imaginários. Durante a aula de educação física, a turma de Hachiman é convidada a se dividir em duplas para todos jogarem badminton. Hachiman, que sempre esteve sozinho, sabe exatamente o que dizer ao professor para sair dessa situação. Depois de dizer ao professor que pode jogar sozinho, Hachiman fica por sua conta quando, de repente, uma bola acerta sua cabeça. Apesar de perder alguns neurônios, Hachiman devolve a bola quando seus colegas lhe dirigem um pedido de desculpa desanimado. No entanto, como os garotos usaram um nome errado para se referir a ele, Hachiman fica irritado e joga a bola furiosamente contra a parede, apenas para ser atingido mais uma vez. Mais tarde, Hachiman desfruta de seu almoço em solidão quando é cumprimentado por Yui. Ouvindo a voz irritante dela, ele diz para ela deixá-lo em paz. Hachiman pergunta a Yui por que ela está ali quando deveria estar na cozinha. Yui revela que está sendo punida por Yukino, o que faz Hachiman se perguntar se falar com ele é a punição. Yui rapidamente esclarece que a punição era buscar bebidas. Ela simplesmente o encontrou por acaso. Ao ouvir isso, Hachiman relaxa, pois teria desistido totalmente da vida se Yukino tivesse usado falar com ele como punição. Yui, sendo um caso de negligência parental, senta-se ao lado de Hachiman e começa a falar sobre como ela aproveita seu tempo agora, graças a Yukino. Agora irritado, Hachiman diz a Yui que ela pode usar a boca para algo melhor, como lisar um glug-glug, mas infelizmente, Yui não gosta da ideia, já que ela não se inscreveu para um show que exige modo incógnito. Depois de bater em Hachiman, Yui então pergunta a ele se ele se lembra do que aconteceu no dia da cerimônia de entrada. Hachiman nega saber de algo, revelando que ele sofreu um acidente naquele dia. Antes que pudessem completar a conversa, são interrompidos por uma armadilha chamada Soi, que pergunta o que estão fazendo sozinhos nos arbustos. Yui ri nervosamente e informa Soi que estava apenas dando atenção a Hachiman para que ele não expresse seus sentimentos no Facebook em troca de algumas curtidas. Ouvindo isso, Soi volta sua atenção para Hachiman e diz a ele que é realmente bom em tênis. Como Soi é do clube de tênis, ele sabe do que está falando. No entanto, sem saber quem é Soi, Hachiman ri timidamente do elogio inesperado e pergunta a Yui quem é o estranho. Yui então revela que Soi é da turma deles, o que surpreende Hachiman enquanto ele diz a Soi que não interage muito com garotas. Em resposta, Soi diz timidamente que é um homem. Extremamente perplexo e confuso com isso, Hachiman pensa que Yui tem mais testosterona do que esse idiota aqui. Quando a pausa acaba, Soi o convida para jogar tênis com ele. Durante o jogo, Soi faz gracinha com Hachiman, o que o leva a ver Soi de uma maneira diferente. Após o jogo, Hachiman se senta no banco para acalmar seu júnior muito confuso quando Soi se senta ao lado dele. Vendo como ele está sentado tão perto dele, Hachiman fica nervoso e se impede à força de provar porque os homens também deveriam escolher o urso. De repente, Saihei revela que o clube de tênis está muito fraco e vulnerável agora. E só vai piorar quando os alunos do terceiro ano se formarem. Com isso, a garota com o joystick pede a Hachiman para se juntar ao clube de tênis, já que ele é muito bom nisso. Poucos minutos depois, Hachiman se vê pedindo permissão a Yukino para sair do clube de voluntários, para que ele possa entrar no clube de tênis. Claro, não foi por bondade, pois ele esperava sair do clube de voluntários sob o falso pretexto de entrar no clube de tênis, e depois ele também teria achado uma maneira de sair de lá. No entanto, Yukino, sendo a inteligente, pergunta a Hachiman se ele quer entrar no clube de tênis, porque ele acredita firmemente que um buraco é um buraco, seja em uma garota ou em um rapaz bonito. Impressionado com isso, Hachiman pergunta a Yukino como ela sabia tanto. A garota então revela que era assim que os gregos faziam. Hachiman muda de assunto enquanto implora a Yukino para deixá-lo entrar no clube de tênis. Surpresa, Yukino pergunta por que ele se importa tanto, e então Hachiman diz que esta é a primeira vez que alguém se aproxima de seu perdedor em busca de ajuda. Ao ouvir isso, Yukino admite que Cecily procurou alguém como ele, então ele deve ter estado realmente desesperado por ajuda. Quando perguntada o que ela teria feito, Yukino afirma que teria feito os membros do clube de tênis correr voltas até reencarnarem como máquinas de venda automática. Afinal, problemas modernos exigem soluções modernas. De repente, a porta se abre e Yui entra. Ela anuncia confiantemente que, como membro do clube, trouxe-lhes um cliente. Então eu entro e fico chocado ao encontrar Hachiman lá.
Enquanto Yui continua a divagar sobre como queria fazer algo legal para o seu clube, Yukino lembra de um fato crucial que ela tinha esquecido. Ela nunca foi membro do clube de voluntários, pois nunca entregou sua inscrição para se juntar. Após o grito dramático de Yui, o grupo começa a resolver o problema de Soei, que revela que ele apenas quer ajudar o clube de tênis a melhorar. Quando Hachiman pergunta a Yukino o que ela pretende fazer, ela revela que estava 100% séria sobre iniciar uma sessão de treinamento rigorosa. E assim, os próximos dias são passados com o clube de voluntários, ajudando Sohei a melhorar. Após alguns dias de treino, Yukino simplesmente sai da quadra de tênis, o que deixa Sohei preocupado. Ele pergunta a Yui e Hachiman se sua incompetência afastou Yukino, mas eles o tranquilizam dizendo que não. De repente, Yumiko, Hayato e NPCs chegam ao local exigindo fazer parte do que quer que Hachiman esteja fazendo. No entanto, quando Hachiman lhes diz para caírem fora, Hayato tenta ser o mediador, mas Hachiman não está nem aí. Ele retruca, dizendo a Hayato que além de ser bonito, ele é também o quarterback do time de futebol, e agora está tentando pegar o clube de tênis também. Cansada de toda essa confusão, Yumiko reclama com Hayato dizendo que só quer jogar tênis logo. Isso leva Hayato a propor uma partida entre ele e Hachiman, com o vencedor jogando durante o intervalo e, claro, se Hayato ganhar, ele também ajudaria Soi. Yumiko intervém, declarando que também quer jogar, levando Yui a se voluntariar relutantemente para enfrentar sua antiga amiga. No entanto, durante o jogo, Yumiko prova a todos que não é apenas uma garota má, mas também sabe jogar tênis. Infelizmente, Yui acaba machucando o pé, o que a leva a abandonar a quadra. Percebendo que tudo está em jogo agora, Hachiman se prepara para implorar perdão a Hayato quando, de repente, Yui aparece com Yukino e afirma que quer que Yukino a substitua. Sentindo-se confusa, Yukino pergunta a Yui por que ela tem que substituí-la. Yui, com um sorriso determinado, revela que, como são amigas, ela só pode contar com Yukino. Isso desperta uma motivação em Yukino, que confiantemente se prepara para enfrentar Yumiko. A partida é intensa, com ambos os lados dando o seu máximo. No final, cabe a Hachiman garantir a vitória para o clube de voluntários. Todos aqueles anos jogando sozinho finalmente deram resultado quando ele conquista a vitória, mas mesmo assim, ninguém torce por ele, pois Hayato e Yumiko, após perderem a partida, fogem dramaticamente, deixando os NPCs com um verdadeiro espetáculo. Mais tarde, Hon, o deus da trama, recompensa os esforços de Hachiman dando-lhe uma visão das santas coxas de Yui e Yukino. Antes de sair para a escola, Hachiman encontra uma criatura sem noção em sua casa, também conhecida como sua pequena irmã Komachi, que está ocupada lendo sobre quem ficou com Taylor Swift esta semana. Vendo ela por aí, Hachiman lembra de que é hora de obter alguma educação. Isso não é bom para Hachiman, já que Komachi começa a tirar a roupa e jogá-la no irmão como se ele fosse uma cadeira de jogos. Quando ela sai para tomar banho, Hachiman nota que ter irmãs é estranho, porque por mais fofas que sejam, você simplesmente não sente um arrepio lá embaixo por elas. Ele chega a dizer que sempre que vê Komachi de calcinha, ele só tenta adivinhar de qual material a calcinha é feita. Saindo de casa, Hachiman é recebido por Komachi, que está esperando o irmão para levá-la à escola. Suspirando, Hachiman senta-se na bicicleta enquanto Komachi o lembra de não se envolver em um acidente de trânsito. Isso faz com que Hachiman se lembre de seu primeiro acidente. No início do ano letivo, ele estava animado para começar um novo capítulo, então saiu de casa cedo. No entanto, quando estava a caminho, um cachorro está prestes a ganhar a chance de se reencarnar como um ser humano, mas Hachiman decide salvá-lo e intervém. Como resultado, ele acabou no hospital com um pé fraturado. Ao chegar à escola, Komachi conta a Hachiman que quando ele estava no hospital, o dono do cachorro o visitou trazendo presentes como forma de agradecimento. Claro, esses presentes nunca chegaram até ele, já que ele tem uma irmãzinha gananciosa. Komachi também revela que o dono do cachorro disse a ela que gostaria de agradecer Hachiman novamente, pois frequentam a mesma escola. Surpreso, Hachiman pede a Komachi que diga o nome da dona do cachorro. Komachi admite que esqueceu o nome. Mais tarde naquele dia, Shizuka leu o ensaio de Hachiman sobre sua futura profissão, dizendo que ele gostaria de ser um dono de casa. Lendo isso, Shizuka fica furiosa e prepara os punhos para dar a Hachiman uma surra que ele nunca esqueceria. Enquanto o garoto implora por sua vida, Shizuka se acalma e diz a ele que ele 100% morreria virgem, já que seus relacionamentos não dariam certo, pois ambas as partes quereriam ser tratadas como uma princesa. Ao ouvir isso, Hachiman diz a Shizuka que os homens são o prêmio, o que faz com que ele leve um soco no estômago. Após a violência, Shizuka informa a Hachiman que ele precisará formar um grupo de 3, pois eles participarão de muitas excursões educativas. Depois de sua conversa com Shizuka, Hachiman entra na sala do clube de voluntários, onde é cumprimentado por Yukino, que lhe pergunta se ele a encontrou. Antes que ele possa perguntar quem é ela, Yui interrompe e diz a Hachiman que estava procurando por ele.
Confuso, Hachiman afirma que nem mesmo seus pais biológicos estão procurando por ele, então por que ela estaria? Sua pergunta é respondida por Yukino, que diz que como ele estava demorando muito, ela enviou Yui para procurá-lo. Yui então revela como procurou por ele em todos os lugares, perguntou a todos, mas ninguém o conhecia, então foi um verdadeiro pé no Chii. Nesse sentido, nesse momento, Yui cora e pede a Hachiman para dar a ela seu ID do Snapchat para que possam trocar informações. Quando Hachiman concorda com a ideia, Yui pega o telefone dele e começa a digitar, o que o leva a perguntar quantos garotos ela tem mandado mensagens para desenvolver habilidades de digitação tão rápidas. Yui faz beicinho e afirma que está chocada porque ele não tem ninguém para lhe enviar mensagens. Isso irrita Hachiman, que então revela que no início do semestre ele trocou contatos com uma mulher que respirava, mas ela estava tão exausta que sempre lhe dizia que estava dormindo às 5 horas da tarde em ponto. Por um minuto, Yui hesita em revelar a realidade para Hachiman, mas por sorte Yukino intervém e diz ao garoto que, enquanto ele recebia mensagens de boa noite, algum outro Chad estava recebendo as mensagens de estar acordado à meia-noite. Ao ouvir a verdade, o olho de Hachiman começa a tremer de dor. Ele pega o telefone de Yui e afirma que é hora de postar outro meme misógino sobre mulheres. De repente, Yui recebe uma mensagem estranha e Yukino instantaneamente assume que é Hachiman. Ela o confronta perguntando por que Hachiman enviaria instantaneamente uma foto de seu rato toupeira pelado para Yui. Apesar de Hachiman alegar inocência, Yukino suspeita que ele seja um sushi baka. Felizmente, Yui defende o caráter de Hachiman, afirmando que a mensagem é sobre os colegas de classe e ela duvida que Hachiman se importe com fofocas. De repente, Hayato entra dizendo que tem um problema que precisa da ajuda do clube de voluntários. Sem mais demora, ele pega o telefone e mostra a Yukino uma série de mensagens. Enquanto ela rola a tela, as mensagens revelam que Toba está sendo rotulado como delinquente e Yamato é acusado de ser um cafajeste que namora 3 ao mesmo tempo. E dizem que Uka joga sujo para vencer jogos. Quando Yukino termina de ler, Hayato revela que seus amigos estão sendo alvos de uma pessoa anônima determinada a manchar suas reputações. Ao ouvir Hayato pedir ajuda, Hachiman se sente mal internamente ao pensar em como caras como Hayato têm uma vida fácil, então eles sempre querem ser heróis para os outros. Enquanto isso, Yukino pergunta a Hayato se ele quer que procurem vingança contra a pessoa por trás dessa sequência de mensagens maliciosas. Antes que Hayato possa corrigir Yukino, ela expressa raiva sobre pessoas que se escondem atrás do anonimato enquanto expõem os outros. Uma vez que deixa claras suas intenções de destruir o culpado, Yukino pergunta a Hayato, Yui e Hachiman se algo aconteceu na classe deles. Quando eles falham em mencionar um tópico específico, Hachiman menciona casualmente o turista educacional. E de repente Yui tem uma ideia de quem o culpado poderia ser. Depois de analisar a situação, Yui afirma que, como os grupos serão formados em trios, a pessoa que teme ser deixada de fora provavelmente está tentando sabotar todos os outros por insegurança. Embora Hachiman possa ver que Yui está certa, Hayato menciona que as mensagens falam sobre os 3. Isso leva Hachiman a revelar que é porque o culpado quer garantir que ninguém suspeite que foi tudo obra dele. Entendendo a declaração de Hachiman, Hayato franze a testa até que Yukino lhe pede para dar algumas informações sobre seus amigos. Como Hayato é um Chad que vê o mundo com lentes cor-de-rosa, ele não consegue dar a Yukino o chá que ela estava procurando. Então ela designa Yui e Hachiman para espionar Toba, Yamato e Yuka. Naquele dia, Yui diz a Hachiman que vai tentar perguntar às meninas o que elas pensam sobre os possíveis suspeitos. Com isso em mente, ela se aproxima de Yumiko e Hina para falar sobre os garotos. Inicialmente, as duas ficam perturbadas com o interesse repentino de Yui, perguntando-se por que ela está tentando fofocar sobre eles. Mas então, Yumiko tem uma percepção de que talvez Yui goste de um dos garotos. Quando Yui nega veementemente gostar de alguém, os olhos de Hana brilham de animação. Ela pergunta se Yui está curiosa, porque ela também gosta de imaginar os garotos em relacionamentos coloridos. Sentindo-se ansiosa pela própria segurança, Yui corre para Hachiman e Yukino, admitindo que não conseguiu obter informações. Isso leva Hachiman a intervir. Enquanto casualmente observa os amigos de Hayato, ele é abordado por Sorrei, que pergunta se ele já escolheu um grupo para as excursões educativas. Quando Hachiman afirma que não tem amigos, Sorrei diz para considerá-lo como um amigo. Isso leva Hachiman a olhar para Sorrei, e ele percebe que tem intenções erradas para este belo garoto. De repente, Hayato se aproxima deles, perguntando a Hachiman se ele descobriu algo. Nesse ponto, Hachiman olha para Uka, Toba e Yamato e percebe uma coisa. Ele reúne os membros do clube de voluntários, incluindo Hayato, e diz que Uka, Toba e Yamato não são amigos entre si, mas passam tempo juntos pelo bem de Hayato. Quando Yukino pergunta o que deve ser feito para resolver esse problema, Hachiman lhe dá um sorriso assustador. Hachiman sugere que Hayato não precisa descobrir quem é o culpado. Em vez disso, ele deve ajudar os 3 garotos, Uka, Toba e Yamato, a se aproximarem, retirando-se da equação.
Hayato aceita o conselho de Hachiman e mais tarde senta-se ao lado dele, compartilhando como o trio ficou chocado quando ele disse que não se juntaria a nenhum deles. Mas Hayato está contente, acreditando que isso lhes dará a chance de se aproximarem. Hachiman fica inesperadamente tocado pela consideração de Hayato, especialmente quando Hayato pede para formar dupla e se pergunta se Hayato é secretamente americano. De repente, Sui chega e casualmente anuncia que vai se juntar ao grupo deles também. Por um breve segundo, Hachiman se pergunta se isso poderia ser o começo de algo incrível. No dia seguinte, Hachiman chega atrasado e tenta dizer a Shizuka que ele está atrasado de propósito. No entanto, ao olhar para Hachiman, Shizuka diz que ele está feio como sempre. Enquanto Hachiman tenta argumentar com ela, Shizuka diz-lhe para preparar os dentes porque está prestes a comer um soco. Uma vez que a surra é entregue no endereço do rosto, Shizuka suspira e diz que há crianças problemáticas demais na turma dela. Isso mesmo. Obrigada. Uma bad girl entra e Shizuka pergunta se ela também está atrasada de propósito. A garota, Saki, ignora Shizuka e passa por Hachiman, que se pergunta por que Saki não era sua protagonista feminina. Mais tarde naquele dia, Hachiman decide passar por um café, onde encontra Yukino, Yuki e Sai estudando juntas. Sentindo-se excluído, Hachiman se aproxima deles quando Soi pergunta inocentemente se ele também foi convidado para o grupo de estudo. Yuki tenta calar Soi com um olhar, mas Hachiman percebe e os xinga. Uma vez que a bronca termina, Yuki pergunta o que ele está fazendo, e Hachiman revela que está pesquisando cursos de verão, pois precisa se preparar para um exame de entrada na faculdade. Antes que possam se aprofundar mais no assunto, Hachiman vê sua irmã entrar com um rapaz. Ao ver isso, Hachiman se pergunta se o cara está saindo com sua irmã, mas decide morder a língua por enquanto. Enquanto todos se reúnem e se apresentam, o rapaz com Komate revela que seu nome é Taishi. Ele também menciona que enquanto ele vai para a escola preparatória com Komate, sua irmã mais velha, Saki, está na mesma escola secundária que eles. Ao ouvir o nome de Saki, Soi comenta que nunca a viu se misturando com os outros. Isso leva Komate a intervir, revelando que Taishi recentemente procurou seu conselho porque sua irmã Saki começou a se comportar como uma delinquente, voltando para casa tarde e não sendo mais a irmã amável que ele conhecia. Agora intrigada, Yukino se vira para Taishi e pergunta há quanto tempo Saki está agindo assim. Taishi explica que tudo começou quando Saki entrou no ensino médio. Yukino pergunta a que horas Saki geralmente chega. Taishi revela que ela geralmente chega pela manhã, e como os pais deles trabalham em tempo integral, eles não podem se importar o suficiente com onde a filha mais velha está. Ouvindo isso, Yukino fica um pouco frustrada, e então anuncia que o clube de voluntários irá estender uma mão amiga para Taishi e sua irmã. No dia seguinte, Yukino reúne os membros do clube e afirma que pensou sobre o assunto e decidiu que fará Saki ajudar a si mesma. Com isso em mente, Yukino pede a Hachiman que traga seu gato. Quando o gato é trazido, Yukino revela que tentará estimular o lado gentil de Saki, deixando-a interagir com o animal. Infelizmente, o plano deles acaba ficando totalmente comprometido quando Taishi liga e informa a Hachiman que Saki é, na verdade, alérgica a gatos. Isso leva o grupo a abandonar o plano A pelo plano B. O grupo decide trazer Shizuka, pensando que um adulto de confiança pode ser capaz de fazê-la entender. Uma vez que o plano é colocado em ação, o grupo se esconde atrás de uma coluna enquanto Shizuka confronta Saki, exigindo saber onde ela está e o que faz à noite. Quando Shizuka menciona o acordo de confidencialidade que tem com seus clientes, e Shizuka pressiona Saki a pensar nos pais, Saki retruca dizendo que como Shizuka não tem filhos e é solteira, ela deveria se preocupar com o próprio futuro. Isso basta para a velha, que fica triste e decide encerrar o dia. Mais tarde, o grupo se pergunta se Saki está se comportando de forma angustiada porque teve seu coração partido por um Chad. E se for esse o caso, eles decidem mandar Hayato para animar Saki. Poucos minutos depois, Hayato tenta tranquilizar Sakuya dizendo que, se ela precisar de apoio moral e oral, ele estará lá para ela. Saki o dispensa dizendo a Hayato que ele parece se masturbar com suas próprias fotos. Hayato volta para o grupo e informa o que aconteceu. De repente, Hachiman recebe uma ligação de Komate, quem o informa que Saki recentemente comprou um telefone de uma loja chamada Angel. Com essa nova pista, o grupo vai a um maid café chamado Angel. Para adicionar um pouco de desenvolvimento de enredo e fanservice, Yui e Yukino se vestem como empregadas para procurar Saki no café. Após um pouco de busca, as garotas relatam que Saki não está lá. Percebendo que estão no lugar errado, eles decidem verificar outro negócio com Angel no nome. Depois de se vestirem para o local, Yukino e Hachiman chegam ao bar, onde são recebidos por Saki. Ao descobrirem que Saki tem trabalhado como bartender, Yukino diz confiantemente a ela que terá que desistir, já que obviamente mentiu sobre a idade para trabalhar horas extras. Quando Saki se recusa, dizendo que precisa do dinheiro, Hachiman lhe conta como Thief Finders é bastante popular nos dias de hoje. Saki ignora Hachiman e diz que precisa do dinheiro para coisas sérias, e se eles não podem resolver seus problemas financeiros, deveriam ficar calados.
Agora já irritada, Yukino diz para Saki parar de latir, mas Saki retruca, dizendo que, como o pai dela é rico, ela não entenderia suas lutas. Isso deixa Yukino chateada, que acaba saindo do bar com Yuki. Enquanto isso, Hachiman pede para Saki encontrá-lo quando seu turno terminar. Depois de se libertar do trabalho, Saki chega ao restaurante e encontra toda a turma presente junto com Taishi. Antes que ela possa abrir a boca, Hachiman declara que sabe porque ela tem trabalhado por dinheiro. Ele revela que ela não só trabalhou para pagar o cursinho do Teishi, mas também está juntando dinheiro para participar de cursos de verão. Saki suspira e admite que quer ir para a faculdade, mas não às custas do trabalho dos pais. Ao ouvir isso, Hachiman diz diretamente a Saki para conseguir uma bolsa, ressaltando que seu trabalho árduo está preocupando Taishi. Depois que os irmãos vão embora, Yukino pergunta curiosamente a Hachiman se todos os irmãos são assim. Hachiman responde com uma observação reflexiva. Irmãos são como os estranhos mais próximos, eles te conhecem. Ainda assim, eles realmente não te conhecem. Mais tarde, enquanto Hachiman e Komachi caminham para casa, Komachi diz ao irmão que está feliz por ele ter conhecido Yuki, o dono do cão que também veio visitá-lo no hospital. Isso surpreende Hachiman, pois ele não tinha ideia de que era o cão de Yuki. No dia seguinte, após a excursão educativa, Yuki cumprimenta Hachiman, dizendo que estava esperando por ele. Com um sorriso amargo, Hachiman diz a ela que, embora ela seja gentil, não precisa ser. Ele apenas salvou o cachorro dela por acaso. Ele acrescenta que ela não deveria se sentir obrigada, pois sabe que ela faz um esforço extra para ser gentil com ele. Em vez de responder, Yuki chama Hachiman de idiota, com lágrimas nos olhos, antes de sair correndo, deixando-o completamente confuso. Mais tarde, Hachiman pensa para si mesmo que ele absolutamente detesta garotas legais, já que só de falar com elas uma vez seu coração começa a palpitar. No entanto, ele não cometerá o mesmo erro novamente. Hachiman afirma para si mesmo que não cairá nessa, já que Yuki deve ser gentil com todos. Afinal, ele não é nada especial. Depois de uma semana inteira, Yuki pensa em sua última conversa com Hachiman e se pergunta por que os homens têm que abrir a boca e estragar as coisas. Uma manhã, Hachiman acidentalmente se depara com Yuki e faz uma saudação casual, que Yuki responde de forma desajeitada. Após trocarem cumprimentos, Yuki rapidamente se afasta, deixando Hachiman convencido de que tomou a decisão certa. Ele se sente aliviado por seu relacionamento ter voltado ao de estranhos, acreditando que é melhor para Yuki também. Mente, ele afirma que provavelmente era um peso para ela ser gentil com ele, e agora ela não precisa mais se preocupar com isso. No final, os problemas de abandono de Hachiman prevalecem sobre sua amizade com Yuki, enquanto ele comemora mentalmente o fato de que não será abandonado se não tiver um relacionamento em primeiro lugar. Mais tarde naquele dia, Yukino o confronta, perguntando a Hachiman se ele e Yuki tiveram uns Como Hachiman dominou a arte de mentir, ele nega facilmente tais alegações, mas Yukino não deixa o assunto de lado e diz que se eles não tivessem brigado, Yuki não teria parado de ir à sala do clube. Em resposta, Hachiman diz a Yukino que uma briga só pode acontecer se você for próximo o suficiente de alguém em primeiro lugar. Shizuka então entra e anuncia que como Yuki não vai mais aparecer. Ela quer que eles recrutem um novo membro efetivamente imediatamente. Yukino tenta argumentar com a conselheira, insistindo que Yuki voltaria em breve, mas Shizuka permanece firme em sua decisão e diz que já faz um tempo desde que Yuki veio. Uma vez que o debate já está resolvido, Yukino diz a Hachiman que eles precisam recrutar Yuki novamente, o que faz Hachiman questionar se Yuki estará disposto a vir ou não. Em resposta, Yukino afirma que deixará essa decisão para ela, mas por agora, ela realmente quer comemorar seu aniversário. Com isso, ela pergunta nervosamente a Hachiman se ele gostaria de sair com ela. No dia seguinte, Yukino agradece a Komachi e Hachiman por aparecerem no dia de folga. Hachiman, nervoso pra caramba, não encara Yukino e diz que eles deveriam se dividir se quisessem encontrar o melhor presente para Yuki. No entanto, Komachi não concorda com isso e diz que, já que todos vieram juntos, eles deveriam procurar o presente de Yuki juntos para que possam pedir conselhos um ao outro. Ao chegarem ao shopping, o trio começa a fazer compras quando de repente Hachiman e Yukino percebem que Komachi não está em lugar algum. Agora em pânico, Hachiman liga para Komachi, que despreocupadamente lhe diz que tinha muitas compras para fazer, e então decidiu cuidar disso. Irritado, Hachiman pergunta por que ela sugeriu fazer compras juntos se planejava deixá-los. Komachi então chama o irmão de cabeça oca e lhe diz para entender a dica e aproveitar o tempo sozinho com Yukino. Com isso, ela encerra a ligação, deixando Hachiman confuso. Ao retomar as compras com Yukino, Hachiman nota algumas garotas olhando para ele como se ele tivesse vindo de outro mundo. Isso o incomoda tanto que ele diz a Yukino que vai esperar lá fora, mas Yukino insiste em fazer compras juntos. Ela revela que seus gostos não são semelhantes aos de uma garota comum, por isso precisa dele ao seu lado. Quando Yukino encontra Hachiman perdido em seus pensamentos, ela diz diretamente para ele agir como seu namorado por um dia. Hachiman reflete sobre isso e percebe que, como Yukino não mente, não haverá mal-entendidos entre eles. Ao concordar com ela, Hachiman pergunta a Yukino se ela está realmente confortável com esse arranjo. Yukino, com sua habitual franqueza,
Yuki, sem acreditar nos próprios olhos, ainda incrédula e nervosa, responde que, como estão cercados por estranhos, não precisa se preocupar com alguém se perguntando por que ela está saindo com uma criatura do pântano como ele. Enquanto isso, dentro de uma loja de cuidados para animais, Yuki se vê perdida em pensamentos, percebendo que ainda não resolveu as coisas com Hachiman. Ela de repente percebe que seu cachorro está desaparecido e corre apressadamente para encontrá-lo. Por outro lado, Yukino experimenta diferentes roupas e pergunta casualmente a opinião de Hachiman. Quando ele diz que ela está bonita, Yukino, sem perder o ritmo, lembra-o de que ele precisa imaginar Yuki com aquelas roupas, não ela. De repente, uma voz familiar chama o nome de Yukino. Quando ela se vira para ver quem a chamou, Yukino encontra Haruno diante dela. Com um sorriso brincalhão, Haruno então se apresenta a Hachiman como a irmã mais velha de Yukino. O grupo decide sentar-se para conversar enquanto Haruno continua a provocar Yukino e Hachiman, fazendo várias perguntas sobre o relacionamento deles. Apesar da insistência de Hachiman de que eles não são um casal, Haruno continua a provocá-lo implacavelmente. Sentindo-se irritada, Yukino repreende a irmã dizendo que elas precisam comprar um presente e que ela deve sumir. Com um sorriso travesso, Haruno acena e sai correndo. Após processar o encontro, Hachiman comenta que a irmã dela é incrível. Yukino suspira e admite que todos são loucos por Haruno, porque ela parece perfeita. Isso leva Hachiman a dizer que, embora Yukino possa ter algumas semelhanças com sua irmã, Haruno é apenas mais sociável, o que a faz parecer a mulher ideal. Mas então ele acrescenta pensativamente: ideais nem sempre são a realidade, e deve-se ter cuidado ao idealizar alguém. De repente, um cachorro corre até eles, seguido logo por Yuki. No entanto, quando ela vê Hachiman e Yukino juntos, ela instantaneamente pensa que deve haver algo acontecendo entre os dois. Isso a deixa nervosa, mas Yukino insiste que ela venha à sala do clube na segunda-feira para esclarecer as coisas. Então, no dia esperado, Yuki tenta se preparar mentalmente para o que está prestes a enfrentar quando, de repente, Hachiman aparece e diz para ela segui-lo para dentro. Ao entrar na sala, as meninas esclarecem o mal-entendido, e quando Yuki percebe que Yukino não está namorando Hachiman, ela respira aliviada. Nesse momento, Hachiman tira um presente para Yuki e entrega para ela. Explicando que queria dar-lhe um presente de despedida para que ela não se sentisse obrigada a continuar cuidando dele. Ao ouvir isso, a expressão de Yuki se torna triste quando ela admite que nunca pensou estar retribuindo por ele ter salvo seu cachorro. Sentindo a tensão desconfortável entre eles, Yukino intervém e sugere que eles podem acabar com o relacionamento de mal-entendidos aqui e começar de novo. Com isso, ela se vira silenciosamente e sai da sala. Yuki abre o presente e, confundindo-o com uma gargantilha, coloca contente a coleira de cachorro. Quando Hachiman aponta de forma desajeitada que é na verdade para o cachorro dela, Yuki fica envergonhada e sai furiosa. Mas apesar de sua frustração, ela secretamente se sente feliz por terem consertado o relacionamento. Em casa, Hachiman usa o restante de suas células cerebrais viciadas em metanfetamina em um jogo quando recebe uma mensagem de Shizuka. Ele tenta ignorá-la, pensando em dizer à sua professora que estava tendo um cochilo. No entanto, quando ele recebe um e-mail dela, que é muito discreto, muito profissional da Shizuka, Hachiman é impulsionado a abri-lo. Ao passar pelo correio, Hachiman descobre que Shizuka quer discutir as atividades do clube de voluntários para as férias de verão. Mais tarde, Komachi entra na sala e diz a Hachiman que terminou o dever de casa, e portanto deveria ser recompensada por estudar tanto. Claro, ouvindo esse absurdo, Hachiman diz a Komachi que ela pode facilmente ganhar uma medalha de ouro olímpica com esse tipo de ginástica mental. Enquanto Komachi continua insistindo, Hachiman suspira e diz para ela se preparar para que ele possa levá-la para sair como recompensa. Poucos minutos depois, Komachi chega com sacolas, afirmando que quer ir para Shiba. Assim que saem, Hachiman é cumprimentado por Shizuka. Quando a conselheira pergunta a Hachiman por que ele não estava respondendo a ela, Hachiman, sendo um porco nojento, diz a Shizuka que ele estava tendo um encontro com seu monstro. Após descobrir que Hachiman é um crônico masturbador, Shizuka diz a ele que planejou uma viagem a Shiba para que ele pudesse se curar. De repente, Yuki e Yukino chegam carregando suas próprias bolsas, e Hachiman então descobre que Shizuka havia convencido Komachi a tirá-lo de casa para que pudessem realizar atividades do clube. Justo quando está prestes a fazer uma cena por causa dessa traição, Hachiman é cumprimentado por Saete. Vendo a armadilha enviada por Deus, Hachiman esquece toda a sua miséria e se junta a Shizuka e ao pessoal sem resistência alguma. Ao chegar ao local, os voluntários são recebidos por Hayato, Yumiko e seu NPC, Shizuka. Então anuncia que todos eles vão ajudar em um acampamento de verão para crianças. Enquanto Hayato e a turma se apresentam para as crianças, Yukino pergunta a Shizuka por que ela convidou o grupo legal. A conselheira revela que estavam com uma grave falta de pessoal, então atraiu pessoas com a promessa de créditos extras. Querendo sair do voluntariado, Hachiman diz a Shizuka que ele acredita firmemente que a idade é apenas um número. Hachiman junta-se ao resto do grupo em sua primeira tarefa. Enquanto os mais velhos acompanham os mais novos, Tuya comenta como as crianças devem vê-los como verdadeiros adultos. Komachi intervém,
revelando que, como ela é mais nova que o resto, acha que todos eles são adultos também, é claro, excluindo Hachiman. Isso irrita Hachiman, que diz a Komati que ele também é um adulto. De repente, Yukino para e pede ao grupo para verificar as crianças. Ayato assegura a Yukino que tudo está sob seu controle e vai cuidar das crianças. Hachiman observa Yukino e como ela parece estar triste pela menina que parece não ter amigos. Da mesma forma, Komati tem uma realização própria. Ela diz ao irmão que na frente de Hayato, ele parece um completo perdedor. Dano emocional. Hina entra na conversa dizendo que se ele estivesse em um relacionamento com Hayato, então ele sempre teria uma dor no... Mais tarde, Hayato encontra a garota solitária. Rumi vagueia sozinha e atrás para se juntar ao grupo de crianças. Hachiman e Yukino, que estavam observando de longe, notam como Rumi está sendo evitada pelo resto de seus colegas. Isso os leva a concluir que as crianças são tão maldosas quanto os adultos. Mais tarde, enquanto todos estão ocupados fazendo um churrasco, Rumi é abordada por Ayato. Como ele é o senhor popularidade, Rumi decide fazer uma retirada tática para que as garotas maldosas não se sintam inseguras com ela. Sem ter para onde ir, ela se junta a Hachiman e Yukino. Após trocarem apresentações, o grupo é acompanhado por Yuki. É então que Rumi afirma que sabe que Hachiman e Yukino são diferentes dos outros, e que ela é como eles. Quando Yuki pede para ela explicar, Rumi revela que seus colegas são todos pirralhos. Ao ouvir isso, Yuki afirma que se ela não fizer amigos, vai se tornar uma excluída. Mas Rumi insiste que quando chegar ao ensino fundamental, ela simplesmente fará amigos entre os novatos. Ao ouvir sua estratégia, Yukino informa Rumi que seu plano é um fracasso total, porque as pessoas que estão a ignorá-la provavelmente frequentarão a mesma escola secundária que ela, então a história está fadada a se repetir. Triste com a informação, Rumi revela que ela era uma das garotas más no passado e excluía os outros propositalmente. Antes que percebesse, ela estava entre os excluídos. Mais tarde, o clube de voluntários discutiu o caso de Rumi com Shizuka. Como é hora dela sair, Shizuka diz para eles lidarem com o assunto se estão tão ansiosos para ajudar Rumi. Assim que Shizuka sai, o grupo acaba tendo uma briga interna devido a diferenças de opinião. No final, Yumiko deixa a mesa após ter uma confrontação com Yukino. Naquela noite, Hachiman encontra Yukino na floresta, que surpreendentemente se abre para ele. Ela revela como uma vez foi amiga de Hayato quando eram crianças, mas tudo mudou. Além disso, o pai de Hayato também representa o negócio do pai dela, então a amizade entre eles foi naturalmente forçada. Quando Yukino revela como sua família a trata como um substituto para Haruno, Hachiman começa a entender um pouco sua dor. Na manhã seguinte, Hachiman é acordado por Sawaki. Ao ver o brilho pairando sobre ele, logo o pé de feijão de Hachiman começa a crescer dentro de suas calças. Depois de recuperar a compostura, Hachiman se prepara para o dia quando Soei lhe diz que ele precisa se exercitar. A princípio, Hachiman o ignora, mas quando Soei pede para trocar e-mails, ele começa a soar como um viciado passando por abstinência. Depois de imaginar todas as formas possíveis de fazer o cardio sujo com Soei, Hachiman finalmente não aguenta mais e explode de toda a atenção acumulada. Mais tarde, no refeitório, Shizuka anuncia o horário para hoje, que envolve realizar um teste de coragem e, mais tarde, uma fogueira. Após ter pensamentos negativos sobre a fogueira de sua própria infância, Hachiman começa a trabalhar. Quando termina, ele decide dar uma volta pela floresta. É então que ele encontra um riacho. Ao ver a água fresca, Hachiman começa a se sentir bem até ver Komati e Yui se banhando em seus trajes de banho. Ao notar Hachiman, Komati o atinge com poses que deveriam ser reservadas apenas para fãs online. Felizmente, Hachiman tem ética de escória, então ele diz a Komati para acalmar. De repente, Yukino chega no seu próprio maiô, o que deixa Hachiman sem palavras por um momento. Da mesma forma, Yumiko passa por Yukino e dá um sorriso, que basicamente diz: eu tenho bolas de gordura maiores que as suas. Hachiman e o resto observam essa breve interação e rapidamente se apressam em assegurar a Yukino que ela pode ser uma late bloomer. Claro, Yukino não entende o que eles querem dizer até bem tarde. E quando ela entende, diz ao grupo que está perfeitamente feliz com seu tamanho. Enquanto todos se divertem dando um mergulho na água, Hachiman senta-se sozinho até ser acompanhado por Rumi. Como as meninas não confiam em Hachiman como uma criança, Yui e Yukino chegam para falar com Rumi também. Yuki pergunta se ela gostaria de se juntar a elas na água, mas Rumi balança a cabeça e se vira para perguntar a Hachiman se ele tem amigos da escola primária. Quando Hachiman diz a ela que não tem amigos, Yuki, a otimista, assegura a Rumi que Hachiman e Yukino são apenas estranhos. Sobre isso, Hachiman diz a Rumi e ao resto que ele é apenas especial e assegura a Rumi que não há nada de errado em ser solitário. Para reforçar seu argumento, Hachiman pergunta a Yuki com quantos amigos da escola primária ela ainda mantém contato, quando Yuki informa que está em contato com apenas uma ou duas crianças. Hachiman diz a Rumi que, apesar de Yuki ser extrovertida, ela está em contato apenas com algumas meninas.
Isso significa que, eventualmente, todos vão parar de falar com seus amigos depois da formatura, e, portanto, ela não precisa se preocupar em fazer amigos. Infelizmente, Rumi não está satisfeita com a explicação de Hachiman, e revela como ficar sozinha e sem amigos a faz sentir-se realmente inferior. Os adultos pacientemente ouvem Rumi, enquanto ela lhes diz que, mesmo se ela fizesse amizade com todos, não sabe quando a abandonarão novamente, então talvez seja melhor para ela ficar sozinha, afinal. Ouvindo tudo isso, Hachiman percebe que Rumi está prestes a enriquecer um terapeuta. Mais tarde, enquanto o clube de voluntários se prepara para o teste de coragem, Hachiman afirma que tem um plano para ajudar Rumi. Ele diz que quando todos estiverem sozinhos, não haverá nenhum... Ele enfrenta seu grupo. Quando a gangue pede para ele elaborar, Hachiman afirma que planeja destruir as amizades ao redor de Rumi. Naquela noite, durante o teste de coragem, Toba, Yumiko e Hayato param Rumi e seus colegas. Como estão irritados, vão escolher 3 crianças para bater enquanto o resto pode ir. Como esperado, as meninas imediatamente dão o nome de Rumi, e então começa um plano de Hachiman. Com 2 nomes restantes, as meninas começam a brigar entre si, exatamente como Hachiman esperava. No entanto, seu plano toma um rumo completamente diferente quando Rumi decide salvar todos distraindo Toba, Yumiko e Hayato, e ordenando que seus colegas fujam. Depois disso, Hachiman senta-se sozinho enquanto aceita o fato de que seu plano falhou. Durante esse tempo, Shizuka aparece e aprecia sua mentalidade cínica. Mas como Hachiman não está com humor para se vangloriar, ele permanece quieto. Assim que Shizuka sai, Hayato senta-se ao lado de Hachiman e pergunta-lhe como teria sido a sua vida se tivesse ido para a mesma escola primária que ele. Quando Hachiman lhe diz que ainda seria o mesmo perdedor miserável, Hayato concorda e diz que provavelmente nunca faria amizade com um perdedor fedorento como ele. No dia seguinte, Shizuka leva os membros do clube dos voluntários para casa quando são subitamente cumprimentados por Haruno, que também estende suas saudações a Shizuka. Surpresos, os jovens perguntam a Shizuka como ela conhece Haruno, e a professora revela que também a ensinou. Haruno então diz a Yukino que é hora de ir, pois a mãe delas está esperando por ela. Uma expressão severa toma conta do rosto de Yukino, enquanto se despede silenciosamente dos amigos e se senta no carro. Depois que o carro de Haruno e Yukino parte, Yuki se aproxima de Hachiman e diz seriamente como o carro parece familiar ao que causou seu acidente. Mas Hachiman descarta isso e diz a Yuki que todos os carros pretos parecem iguais. Claro, em sua mente, não há dúvida de que o carro que o atingiu pertencia a Yukino. Enquanto relaxa em casa, Hachiman conta os dias até que as férias de verão finalmente terminem, percebendo que restam apenas 2 dias até que o mesmo ciclo infernal se repita novamente. Não, Deus, por favor, não! Hachiman fica frustrado e se pergunta se contar novamente talvez haja mais dias até o fim das férias de verão. Um latido de cachorro interrompe sua cadeia de pensamentos estúpida, levando-o a ir verificar o filhote. Depois de dar um pouco de atenção ao animal, o interfone toca, revelando Yui que agradece a Hachiman e Komati por cuidarem do seu cachorro. Durante a conversa, Yuki reúne coragem e pergunta a Komati e Hachiman se gostariam de ir ao festival de fogos de artifício com ela. Quando Hachiman demonstra desinteresse, Komati suspira, percebendo que precisa bancar o cupido para seu irmão mais velho estúpido que está determinado a desperdiçar seus bebês ao jogá-los pelo ralo. Assim, para ter futuros sobrinhos e sobrinhas, Komati diz a Yuki que ela não pode vir por causa do exame de admissão. Mas isso não significa que ela não quer ir. Na verdade, ela quer muitas coisas do festival. Então, por isso, deveria ir com Hachiman ao festival de fogos de artifício. Quando Hachiman ainda não percebe a dica, Komati lhe lança um olhar maldoso que o faz estremecer. No dia designado, Hachiman espera por Yuki, que depois aparece de Yukata. Os dois embarcam no trem onde participam de conversas sem sentido até o trem fazer uma curva abrupta, fazendo Yuki cair acidentalmente em Hachiman. Assim que recuperam o equilíbrio, Hachiman pensa em se mesmo que se fosse um paspalhão comum, teria caído totalmente de amores pela Yuki. Mas agora evoluiu para alguém melhor, um antipaspalhão que não se importa com romance. Após chegarem ao destino, Hachiman observa que chegaram mais cedo e pergunta a Yuki se deveriam apenas voltar para casa. Em resposta, Yuki grita com ele para usar o senso comum e afirma que Komati deixou-lhe uma lista de todas as coisas que ela quer do festival. Sem outra opção, Hachiman suspira e diz a Yuki que eles deveriam apenas passear então. No entanto, no caminho, Hachiman pensa consigo mesmo que não é um daqueles garotos sem noção que não tem ideia do que está acontecendo. De fato, ele sabe que Komati está tentando ao máximo juntá-lo com Yuki. Notando o olhar consternado no rosto de Hachiman, Yuki o puxa para as barracas quando é de repente cumprimentada por um grupo de meninas. Enquanto as meninas continuam a tagarelar, Hachiman pensa consigo mesmo que é melhor ele se camuflar. Claro, o deus do enredo mostra o dedo para Hachiman enquanto Yuki o apresenta às garotas. Ao ver Hachiman, Minami sorri e diz a Yuki como ela é sortuda por ter um rapaz no festival, enquanto ela só está saindo com um monte de garotas. Observando o círculo social de Yuki, Hachiman pensa consigo mesmo que se Hayato estivesse aqui,
Os status sociais de Yuki aumentariam, mas infelizmente ela está presa a um perdedor como ele. Sentindo-se inadequado, Hachiman diz a Yuki que vai pegar alguns noodles fritos e sai. Isso não cai bem com Yuki corta sua conversa e junta-se a Hachiman. Enquanto estão juntos na barraca, os fogos de artifício começam. Ao ver que todos trouxeram uma lona de plástico para sentar e apreciar a vista, Hachiman diz a Yuki que deveria ter trazido uma de casa também. Ao ouvir isso, Yuki comenta sobre como ele pode ser atencioso também. A isso, Hachiman diz que ele é super atencioso. É por isso que ele se mantém sozinho para que sua existência não incomode ninguém. Yuki retrai seu comentário e diz a Hachiman que na verdade acha que ele é um cara legal. Hachiman então estufa o peito e diz a Yuki que ele é de fato o rei dos caras legais. Porque se qualquer outra pessoa tivesse sua cota de sofrimentos, eles já teriam destruído a Terra totalmente. Os dois continuam andando até chegarem à área VIP. Ao passarem, Hachiman é saudado por Haruno, que os chama para se sentarem com ela na área VIP. Quando Yuki chama Haruno de celebridade, ela diz como o pai dela tem muita influência, então isso não significa nada para ela. Ela então se aproxima do ouvido de Hachiman e pergunta se ele está traindo a irmã dela com Yuki. Quando Hachiman lhe diz que ela entendeu tudo errado, Haruno se pergunta se Yukino é na verdade a amante. Durante a conversa, Haruno conta a Yuki e Hachiman como ela tem que lidar com eventos em nome de seu mãe influente. Ela também revela que a mãe dela é muito assustadora, por isso Yukino frequentemente entra em conflito com ela. Voltando sua atenção para Yuki, Haruno pergunta o que ela sente por Yukino. Quando Yuki revela entusiasmadamente como gosta de Yukino, Haruno dá um sorriso triste e diz que no começo todos gostam de Yukino, mas depois acabam odiando-a por inveja. Ao ouvir isso, Yuki afirma firmemente que não faria tal coisa. Quando o festival de fogos de artifício chega ao fim, Haruno pergunta a Hachiman e Yuki se eles querem uma carona para casa. Hachiman olha para o carro fixamente até Haruno lhe dizer para não guardar rancor de Yukino, pois o acidente não foi culpa dela. Hachiman dá de ombros e diz que não é do tipo que guarda rancores, e vai embora com Yuki. Caminharam para casa, Yuki pergunta a Hachiman se Yukino alguma vez falou com ele sobre o acidente, mas ele balança a cabeça dizendo que não. Antes de se despedirem, Yuki tenta falar com Hachiman sobre o que sente, mas acaba desistindo. Depois de alguns dias, Hachiman chega à escola, onde para momentaneamente para ter uma conversa com Yukino. Quando a conversa termina, ele pensa sobre como uma vez ele pensava que Yukino era uma pessoa bonita, brutalmente honesta e confiável, mas agora ele não pode perdoá-la por ser uma mentirosa como todos. No dia seguinte, Yuki se vê presa no ambiente constrangedor do clube de voluntários. Para cortar a tensão, ela tenta iniciar uma conversa leve falando sobre como seu pai a deixou quando ela tinha 6 anos. Infelizmente, sua tentativa não surte efeito quando tanto Hachiman quanto Yukino a ignoram. Mais tarde, naquele dia, Shizuka escolhe Hachiman como o representante dos meninos para o próximo festival cultural, e como ninguém quer sair com alguém tão feio como Hachiman, nenhuma das meninas se voluntaria para ser a representante do lado das garotas. Vendo como todos estão brigando por isso, Minami tenta jogar a responsabilidade em cima de Yuki, dizendo para ela assumir as responsabilidades. Enquanto Yuki luta para dizer não, Yumiko vem em seu auxílio dizendo a Minami que ela precisa de sua amiga para atrair clientes para as barracas. No final, Hayato Chad intervém e diz para Minami assumir o dever como segunda representante. Sem querer dizer não ao galã, Minami acaba aceitando o papel. Mais tarde, os membros do Conselho Estudantil realizam uma reunião com todos os representantes para o festival cultural. Meguri, a presidente do Conselho Estudantil, anuncia que precisam de um diretor para o festival e pede voluntários. Como ninguém quer a tarefa, Meguri chama Yukino dizendo como Haruno já foi uma executiva do festival e tudo correu bem. A maneira sutil de Meguri fazer Yukino se tornar uma executiva é rejeitada quando Yukino diz abruptamente que isso apenas vai ajudá-los com o festival permanecendo como membro do comitê. No final, Minami timidamente levanta a mão e diz que se ninguém fizer isso, ela se tornaria a executiva com prazer. Depois que a reunião termina, o grupo se encontra na sala do clube de voluntários, onde Yuki, como de costume, parece estar de bom humor enquanto Yukino e Hachiman estão à beira de desistir da vida de raiva. Yuki fala animadamente sobre como ficou surpresa ao ver Yukino, que por sua vez diz que ficou surpresa ao ver Hachiman, da forma mais monótona, Tom. A conversa então muda quando Yukino anuncia que irá dissolver temporariamente o clube dos voluntários, já que todos estarão ocupados com o festival cultural. Hachiman, tão desinteressado como sempre, diz a ela que está bem com isso, enquanto Yuki apenas observa os dois se lamentarem como se tivessem zilhões de empréstimos estudantis para pagar. De repente, a porta se abre e Minami entra com seu grupo. Ela afirma que Shizuka lhe contou sobre o clube de voluntários e como isso pode ajudá-la com suas funções como executiva do festival cultural. Ao ouvir, em seu caso, Yuki não concorda em ajudá-la, surpreendendo Hachiman e Yuki.
Uma vez que Minami e as garotas saem, Yuki pergunta por que ela decidiu ajudar Minami quando estava encerrando o clube. Yukino afirma que, como ela sabe como os comitês funcionam, ela vai ajudar Minami por conta própria. Este será o melhor curso de ação, pois ela sabe como fazer as coisas de forma eficiente. Ao ouvir isso, Yuki fica bastante desanimada. Hachiman segue Yuki e pergunta por que ela está tão irritada de repente. Com frustração na voz, Yuki revela como o comportamento de Yukino é diferente, e que não gosta de como ela simplesmente aceitou ajudar Minami. Pedido. Durante sua sessão de desabafo, Yuki fica quieta por um segundo e afirma que gosta de Yukino mais do que pensava. Ao perceber isso, Yuki diz estritamente a Hachiman para ajudar Yukino, aconteça o que acontecer. Mais tarde naquele dia, Hachiman participa da reunião do comitê e nota como Yukino é rigorosa com os membros do comitê, enquanto Minami está ficando para trás. Logo, os membros do comitê começam a sussurrar que Yukino é mais adequada para ser a executiva, enquanto Minami não é boa. Isso não passa despercebido por Minami, que fica bastante desanimada. No dia seguinte, a classe de Hachiman decide realizar uma peça. Hina participa ativamente, já que ela tem sua própria agenda de aproximar Hayato e Hachiman. Não querendo assumir mais responsabilidades, Hachiman diz a ela que está ocupado com o comitê do festival cultural e sai. No entanto, no corredor, ele percebe uma comoção. Ao investigar mais, ele descobre que Meguri chamou Haruno, implorando para que ela se apresentasse com uma música no festival. Quando Haruno pede permissão a Yukino, ela responde de forma rude para que faça o que quiser. De repente, Minami chega e pede desculpas por estar atrasada para a reunião. A princípio, Haruno a cumprimenta friamente, mas então muda de atitude e pergunta a Minami se ela pode participar da festival. Caindo na doçura de Haruno, Minami imediatamente diz sim. Assim que Hachiman entra, Haruno vai cumprimentá-lo e diz que nunca esperava que ele participasse de tais eventos. Em vez de responder, Hachiman diz que ela provavelmente não esperava que Yukino participasse. Mas Haruno lhe diz que, por ser a executiva, provavelmente Yukino gostaria de segui-la. À medida que a reunião avança, Hachiman observa enquanto Minami e Haruno se unem contra Yukino. No final, todos deixam o trabalho duro para Yukino e decidem se divertir. Depois de alguns dias, Hayato entra e encontra Yukino e Hachiman trabalhando. Observando isso, Hayato diz a Hachiman como Yukino parece estar fazendo todo o trabalho. Yukino ouve isso e diz a Hayato que é eficiente dessa forma, mas Hayato a contradiz, lembrando Yukino de que se ela não pedir ajuda agora, tudo vai desmoronar. No dia seguinte, Shizuka chega e informa Hachiman e o resto que Yukino está tirando um dia de folga porque está doente. Em aula, Hayato e Sui ensaiam para seus papéis designados, o que acaba fazendo Hina sangrar pelo nariz. Nesse meio tempo, Yuki observa Minami se divertindo, o que a irrita. De repente, Hachiman a chama e informa a Yuki que Yukino tirou um dia de folga. Preocupados, Yuki e Hachiman decidem fazer uma visita a Yukino. No entanto, ao chegar no apartamento luxuoso dela, os dois perdedores ficam boquiabertos. Depois de entrar no apartamento de Yukino, Yuki pergunta se ela está bem. Como sempre, Yukino dispensa a preocupação de Yuki e diz confiantemente que está bem, apesar de parecer pálida. Vendo como Yukino ainda é teimosa como sempre, Yuki expressa sua raiva. E diz tanto para Yukino quanto para Hachiman que está chateada com eles. Yukino diz a Yuki que não dá a mínima, enquanto Hachiman diz a Yukino que o que ela está fazendo não é o jeito certo. Quando Yukino pergunta a ele se ele sabe a resposta certa, Hachiman dá de ombros. Durante a conversa, Yuki finalmente diz a Yukino para confiar nela e em Hachiman. No entanto, quando Yukino não responde, Hachiman e Yuki decidem ir embora. Quando estão prestes a sair, Yukino pede a Yuki para esperar por ela, pois chegará um momento em que ela aprenderá a confiar nela. No dia seguinte, na reunião do comitê do festival cultural, Minami anuncia que quer que todos cooperem no festival. No entanto, Hachiman rejeita e diz a todos que o que Minami quer dizer é que ela quer que os outros façam o trabalho dela enquanto ela continua a procrastinar. Como assistente de Minami, Yukino diz a Hachiman para calar a boca, o que faz com que ele faça uma careta em resposta. No entanto, uma vez que a reunião é encerrada, depois Yukino e Hachiman têm uma conversa juntos, e pela primeira vez, Yukino exibe um comportamento humano normal ao acenar adeus para Hachiman e dizer que o verá amanhã. No dia seguinte, Haruno vem dizer a Hachiman que, se ele quer que todos trabalhem melhor, então ele deve se tornar um inimigo que todos odeiam e invejam. Ouvindo isso, Hachiman tenta perguntar a Haruno se ela está sendo de propósito com Yukino por esse motivo, mas Haruno o silencia. Vendo sua irmã mais velha ser sincera com Hachiman, Yukino joga um monte de arquivos na mesa dele e pede para ele terminar em 5 segundos. Aproveitando a oportunidade para provocar Yukino, Haruno pergunta se pode ajudar. Como esperado, Yukino diz a ela que se quer ajudar, então deveria se casar com a máfia italiana e morar longe dela. Isso leva Haruno a expressar uma falsa mágoa, mas então ela diz a Yukino que a ajudará de qualquer forma. No dia do festival cultural, os membros do comitê estão todos preparados e prontos para iniciar o evento. Para a cerimônia de abertura, Meguri convida o executivo a dizer algumas palavras.
Quando Minami sobe no palco, ela percebe o quanto realmente é ruim e faz um discurso patético. Após o discurso, Hayato e Sai apresentam sua peça cheia de frutas, o que faz Hina cair em coma. Ao ver Hina desmaiar na sua frente, Hachiman observa que ela precisa de uma intervenção. Mais tarde naquele dia, Yuki aproxima-se de Hachiman e os dois observam silenciosamente Yukino gerenciar todas as barracas sozinha. Ao ver isso, Yuki comenta que Yukino é uma chefe, e Hachiman concorda. Yuki então traz torrada com mel e convida Hachiman para comer com ela. Depois de comerem e Hachiman se oferecer para pagar a sua parte, Yuki diz a ele que deveria apenas levá-la a um restaurante. Isso faz corar um pouco ao pensar que Yuki está pedindo que ele a leve em um encontro. Enquanto a vida amorosa de Hachiman parece estar melhorando, Minami tem um colapso no banheiro. Enquanto trabalha no festival, Hachiman é saudado por Komachi. Ao saber que seu irmão está sendo um membro contribuinte da sociedade pela primeira vez, Komachi começa a chorar de felicidade. Assim que Komachi vai embora, Hachiman avista Yukino e decide passar um tempo com ela. Durante a conversa, Hachiman observa um grupo de crianças correndo em direção ao auditório e pergunta a Yukino o que está acontecendo. Sem revelar muito, Yukino pede a ele para segui-la. Ao chegar no local, Yukino e Hachiman testemunham Haruno liderando uma orquestra. Isso surpreende Yukino, que solta algumas palavras de elogio, o que pega Hachiman de surpresa. Ele então diz a Yukino que é raro ela elogiar a irmã, mas Yukino rebate isso e revela a Hachiman que, na verdade, ela pensa muito bem de Haruno e quer ser como ela. Ao ouvir isso, Hachiman lhe diz que ela não precisa ser. Antes de continuarem, Yukino recebe terríveis notícias. Acontece que Minami desapareceu e ninguém consegue contatá-la. Isso preocupa a todos, pois eles precisam que Minami não apenas faça o discurso de encerramento, mas também distribuir os prêmios de desempenho. Hachiman diz a todos que podem enviar um substituto que fará o discurso em nome dela, mas Yukino rejeita a ideia dizendo que ainda precisam de Minami, já que ela é a única que sabe quais prêmios devem ser dados aos alunos. Ao notar a perturbação, Hayato oferece sua ajuda dizendo a Shizuka e aos demais que ele pode cantar uma música extra, o que lhes dará algum tempo para encontrar Minami. Uma vez resolvido isso, Yukino se volta para Hachiman. Apesar de ser a pessoa mais inútil do show, Yukino confia a ele a tarefa importante de encontrar Minami em 10 minutos. Quando Hachiman aceita a tarefa, Yukino diz a Haruno que precisa de sua ajuda com algo. Surpresa, Haruno diz que essa é a primeira vez que ela pede ajuda. Yukino então revela que quer que todos façam um número de transição e até pede a Yuki para cantar uma música para ganhar mais tempo. Percebendo que Yukino está finalmente confiando nela, Yuki aceita graciosamente o trabalho, já que ela é uma pessoa que atrai os outros complacer. Nesse meio tempo, Hachiman sai para encontrar Minami. Colocando seu chapéu de Sherlock, Hachiman analisa a situação e chega à conclusão de que aqueles que perderam seu status social inevitavelmente quererão ser encontrados. Então Minami deve estar se escondendo em algum lugar notável na escola. Fora de opções, Hachiman liga para Yoshiteru para perguntar onde ele costuma passar o tempo. Após receber uma resposta, Hachiman vai diretamente para o telhado, onde encontra Minami. Quando ele diz para ela voltar e fazer o discurso de encerramento, Minami responde grosseiramente, dizendo que Yukino deve fazer isso. Suspirando, Hachiman toma um momento para contemplar a situação. Ele sabe que Yukino não ficará satisfeita com Minami evitando seu responsabilidades, especialmente depois de ela ter pedido ajuda para se tornar uma melhor presidente no início. Isso leva Hachiman à conclusão de que ele precisa encher Minami de elogios falsos para convencê-la a fazer o discurso, mas, infelizmente, essa abordagem simplesmente não é dele. De repente, a porta do terraço se abre, revelando Hayato e os amigos de Minami. Sendo o deus social que é, Hayato instantaneamente tenta fazer Minami se sentir como se fosse a protagonista deste evento, mas Hachiman não tem nada disso. Ele se lembra de como Yukino teve que trabalhar no lugar de Minami enquanto ela continuava se divertindo. No final, Hachiman a confronta e diz a Minami que, na verdade, ela é uma pessoa que busca atenção e é muito parecida com ele. Ao ouvir Hachiman compará-la consigo, Minami tenta escapar da situação, mas Hachiman a lembra de que ele foi o primeiro a encontrá-la, o que significa que ninguém realmente se importa sobre ela. Hayato finalmente chega ao limite e empurra Hachiman contra a parede, enquanto Minami e os amigos saem do terraço. Uma vez que todos saíram, Hayato olha para Hachiman com decepção e diz que ele foi feito com pressa, em vez de amor. Mais tarde, naquele dia, todos ficam sabendo o que Hachiman fez a Minami, e como resultado, ele se torna a pessoa mais odiada na escola. Após o evento, Hachiman vai para a sala do clube de voluntários, onde tenta perguntar a Yukino se ela gostaria de ser amiga, mas como sempre, Yukino o rejeita. Yuki então entra e diz ao grupo que eles deveriam se juntar ao grupo de Hayato para a festa pós-evento. Sem nada melhor para fazer, o clube dos voluntários decidiu ajudar oferecendo seus serviços. Um dia, eles leram um e-mail sobre como uma pessoa deseja tornar o festival esportivo memorável, já que será o último. Isso faz com que Yukino, Yuki e Hachiman compartilhem seus próprios sentimentos em relação ao evento.
Yukino afirma que sempre odiou o festival esportivo, e tanto Hachiman quanto Yuki concordam, já que eles são ruins em esportes. Nesse momento, a porta da sala do clube se abre, revelando Meguri. Ela revela que foi ela quem enviou o e-mail. Meguri também diz que, como o festival cultural foi preparado tão bem, ela quer que o festival esportivo seja igual. Enquanto implora para Yukino, Meguri tenta lembrar quem é Hachiman, mas falha. Isso dá a Yukino uma oportunidade de provocar Hachiman, dizendo que ele é muito esquecível. De repente, Meguri se lembra de Hachiman e diz a ele como se recorda dele ajudando muito durante o festival cultural. Depois de elogiar Hachiman, Meguri revela que está cansada de ter os mesmos festivais esportivos entediantes e precisa da ajuda deles. Quando o grupo concorda, Meguri os leva à reunião do comitê, onde são recebidos por Shizuka, que revela ter sido ela quem enviou Meguri para buscar ajuda. Enquanto discutem ideias e o que deveriam, Shizuka rejeita todas as sugestões, então Hachiman decide trazer reforços. Ele chama Yoshiteru e Hina para darem ideias, e com isso o grupo começa a trabalhar. No dia do evento, as garotas aparecem para a primeira competição com fantasias desenhadas por Saeka. Após muita diversão e animação, a equipe vermelha emerge vitoriosa, para a alegria de Meguri. Após a partida das meninas, é a vez da competição de derrubar postes dos meninos. As equipes são divididas em branco e vermelho, com Hayato liderando a equipe branca e Sai liderando a equipe vermelha. Hachiman e Yoshiteru, ambos na equipe vermelha, elaboram um plano duvidoso para vencer Hayato. Hachiman atua como isca, atraindo toda a atenção para ele mesmo, enquanto Yoshiteru se aproxima furtivamente e derruba o mastro da equipe branca, garantindo a vitória para a equipe vermelha. Infelizmente, devido à trapaça, acabam sendo desclassificados. Após o festival esportivo, Yukino, Yui e Hachiman se reúnem na sala do clube, refletindo sobre o dia e se sentindo esperançosos sobre mais eventos que podem planejar juntos no ano seguinte. Após o desfecho dramático do cultural e atlético, festivais, a escola volta ao seu estado padrão e a postura de não perturbe de Hachiman está ativa como de costume. Mais tarde na aula, Hachiman estava ocupado relaxando em seu mundo particular quando Yui de repente perguntou se ele viria para o clube. Sala. Quando ele diz a ela que não tem nenhum outro lugar para ir, ela sai rapidamente para não ser vista com uma granada social como ele. Logo depois, Sai se aproxima de Hachiman, apontando que todos, exceto ele, já encontraram um grupo para a próxima viagem escolar. Sentindo pena do garoto, Hachiman perguntou se ele gostaria de se juntar ao seu grupo, e Sai concordou rapidamente. Enquanto isso, Hayato voltou ao seu grupo de amigos na sala de aula, que estavam claramente irritados. Eles resmungaram sobre o alfa dele sumir para ir ao banheiro, provocando-o ao perguntar se ele estava tentando fazer como o Hachiman. Mais tarde, na sala do clube, Yukino e Yua discutem, tomando chá, se Kyoto é realmente um bom lugar para uma excursão escolar. Hachiman então interrompe e afirma que estão perdendo o ponto das excursões escolares, que era uma mini simulação de como ser zumbis corporativos sem cérebro. Yukino responde dizendo que a ideia dele sobre excursões escolares é maluca, e lista alguns lugares que ela marcou para visitar em Kyoto. Enquanto discutem, Ayato entra com Toba e anuncia que seu ajudante precisa de algum conselho. Toba então surta, dizendo que preferiria confiar em um carro sem freios do que confiar no Hachiman. Dano emocional. Embora eles tenham um ponto, Yukino pede aos rapazes que saiam da sala do clube e parem de desperdiçar seu precioso tempo. Hachiman então tenta sair, achando que ela está se referindo a ele, mas ela ordena que ele sente como um cachorrinho salivando por um petisco. Ela então diz a Hayato e sua sombra viva para saírem, já que esqueceram de trazer suas boas maneiras. Hayato pede desculpas e, quando estão prestes a sair, Toba revela que planeja convidar Ebina para sair, mas tem medo de levar um chute nas partes. Enquanto Yua, a otimista, acha que seria uma boa adição ao seu currículo, Yukino lhes disse que era uma perda de tempo. Ela então lança a Hachiman um olhar de "o que você acha?", Zrenia, e ele se pergunta por que cabe a ele decidir. Depois de alguns minutos de insistência incessante de Toba e Yua, o grupo decide ajudá-lo e pergunta qual seria o papel deles. Toba afirma que fará o trabalho pesado, já que era um mestre da sedução, mas precisa de alguns vigias para proteger suas costas. Hachiman então explica os prós e os contras de convidar uma garota para sair enquanto relembra alguma experiência traumatizante que teve. Antes que ele possa terminar sua palestra, Hayato diz para ele guardar isso para as garotas, já que Toba não usa um repelente de amor como ele. Depois, Hayato foi para o treino, deixando Toba com os 3 sábios cérebros para planejarem algo. Yukino então sugere que destaquem primeiro os pontos fortes de Toba. No entanto, Toba revela que seu maior trunfo é ser um acompanhante com acesso VIP a Hayato, surpreendendo Yua. A equipe decidiu encontrar as respostas por conta própria, já que o cliente era apenas um pouco mais burro que o Bob Esponja. Yukino então concluiu que Toba estava energético para evitar afirmar o óbvio. Em seguida, Yukino pergunta sobre a percepção de Ebina sobre Toba,
e Yui diz que ela deve vê-lo como um cara legal. Enquanto Hachiman avisa antecipadamente sobre a rejeição de Toba, Toba fica animado por ser chamado de cara legal. Depois que Toba sai, Yua revisa seus planos de usar a viagem para a proposta e é interrompida por Ebina, que entra e cumprimenta o trio. Ebina afirmou que precisava de ajuda para mudar o estado das coisas entre seus amigos. Aparentemente, as brincadeiras recentes de Toba sobre Hachiman estavam afastando o círculo de amigos dela, e ela quer que as coisas voltem ao normal. Enquanto Yukino pergunta qual é o plano dela, Yua sugere que deixe os garotos serem garotos. Encarando Hachiman, Ebina disse que está feliz que ele finalmente está aparecendo no radar, mas gostaria que ele fizesse alguma mágica na próxima viagem escolar. Após isso, Ebina saiu da sala, deixando o trio com expressões vazias e pontos de interrogação. Hachiman quebra o silêncio dizendo que tudo o que precisam fazer é fazer com que todos se deem bem, e Yua perguntou como os caras se dão bem. Yukino então diz que é crueldade fazer perguntas acima do nível dele. O dia da viagem chega, e enquanto Yua faz o melhor para sentar Tobi e Ebina juntos, seus amigos intrometidos arruinam o arranjo, deixando-os sem clique e os excluídos com os assentos restantes. Hachiman acaba ao lado de Sai, que rapidamente adormece. Yua então aparece, anunciando que Tobi não tem chance de tentar a sorte no trem, já que estão acompanhados. Hachiman, sem se impressionar, comenta que Tobi não acertaria nem se tentasse. Sai, que aparentemente estava escutando, de repente acorda e aponta o Monte Fuji. Curiosa, Yua se inclina para ver, mas quase sufoca Hachiman com suas laranjas no processo. Depois que ela sai, Hachiman se sente aliviado, apenas para perceber que agora está em uma posição constrangedora com Sai e pede desculpas. Quando chegam a Kyoto, Yua não perde tempo em arrastar Hachiman junto, lembrando-o de que estão em uma missão para ajudar Tobi a se aproximar de Ebina. Ela então sugere dividir em pares para dar a Tobi a chance de conquistar Ebina. Depois, Yua e Hachiman observam Tobi se esforçando para impressionar Ebina. Mais tarde, Yua oferece a Hachiman um copo do qual ela tinha bebido, apenas para ele recusar, dizendo que preferia beijar uma meia de ginástica suada. No fim do dia, no alojamento, Hachiman vai beber algo e encontra Yukino, que escapou do seu quarto porque era o prato principal de um banquete de fofocas. Ele então dá a ela um relatório de status da missão secreta deles, e ela pede desculpas por não ter ajudado, já que estava em outra turma. Enquanto discutem, eles veem Shizuka tentando sair do hotel às escondidas. Para manter sua escapada noturna em sigilo, Shizuka os convida a acompanhá-la e compra comida para eles como pagamento pela confidencialidade. Depois que Shizuka os deixa, Hachiman acompanha Yukino até o hotel e ela caminha atrás, mantendo uma distância segura de seu companheiro desastre humano. Hachiman então pede para ela se aproximar, mas ela diz que a atividade dele, como rádio, poderia arruinar sua reputação. Após um primeiro dia sem incidentes na viagem, Hachiman acorda com a cara cheia de lama à meia-noite. Ele havia escapado do incômodo que Komachi estava causando em seu sonho, e agora estava em outro pesadelo. No segundo dia, os estudantes visitam uma casa assombrada, e enquanto exploram, Tobi agarra-se a Hayato como suas colegas assustadas, e Ebina observa divertida. Caminhando atrás deles, Yua e Saeki agarram Hachiman, que afirma ter mais medo de humanos do que de fantasmas. De repente, um dos fantasmas pula neles, assustando o grupo. Ficam sem palavras. Saeki virou-se e saiu correndo, e Sai foi atrás dela. Enquanto isso, Yua machuca o queixo de Hachiman com seu crânio duro e pede desculpas. Sendo um cavalheiro, Hachiman ajuda a levantar-se, e eles partir. Depois disso, eles exploram outros lugares e Hachiman encontra Yukino com seu grupo, observando o jardim com um filhote de tigre atravessando. Ela o cumprimenta enquanto se pergunta qual parte dos jardins representa os tigres, mas Hachiman se pergunta por que ela amava tanto os gatos. Durante a conversa, Yua e outros membros do grupo dela se juntam a eles e Yukino pede para falar com seus colegas em particular. Yukino perguntou como estava indo o pedido e informaram que não era tão fácil como pensavam, já que estavam tentando não assustar a novilha fazendo demais. Enquanto Hachiman se pergunta por que Hayato está agindo estranho, Yukino pede desculpas por não poder ajudar com o pedido. No entanto, ela entrega a eles uma lista de zonas de queda de joelhos em Kyoto. Mais tarde naquele dia, Hachiman encontra Yumiko em uma loja de conveniência onde ela diz que pode sentir que ele e suas namoradas estão tramando algo. Ela então o aconselha a recuar, dizendo como Ebina havia frustrado seus esforços para apresentá-la a alguns caras. Depois disso, Yumiko diz a ele que gosta do jeito que as coisas estão agora com seus amigos, e não gostaria que ninguém atrapalhasse isso. Hachiman responde dizendo a ela que pode relaxar, já que Yamato está cuidando disso. No dia seguinte, Ebina se aproxima de Hachiman e pergunta sobre seu progresso com ela. Pedido. Hachiman a tranquiliza dizendo que ela não tem com o que se preocupar, pois os garotos estão se dando bem. No entanto, Ebina diz que não conta até ela ver isso por si mesma, e Hachiman lhe diz para aguardar ansiosamente pela viagem a Arashiyama. Pouco depois, Hachiman e suas amigas dão um passeio explorando Kyoto. Durante o passeio, Yua se delicia com alguns lanches, fazendo Yukino perguntar se ela estava carregando carboidratos para uma maratona.
Yua então percebe que trouxe coisas demais para o passeio e oferece um lanche já mordido para Hachiman, que se pergunta por que ela estava insistindo na brincadeira do beijo indireto. Depois, Hachiman e suas namoradas visitam uma das zonas de joelhos na lista de Yukino e concluem que tem o tipo certo de atmosfera para a proposta. Enquanto isso, Tobisu está antecipando a proposta enquanto seus amigos NPCs se preocupam que o amigo os está abandonando por uma garota. Enquanto Hachiman e Sai observam a cena desagradável, Hayato chega para animar seu ajudante favorito, mas fica decepcionado ao vê-lo desmoronar como sorvete abandonado. Mais tarde, Hachiman encontra Hayato e o envolve em uma discussão para descobrir por que ele está agindo de forma estranha. Ele apontou que podia sentir Hayato atrapalhando a proposta. Hayato então revela seus temores sobre os efeitos que a proposta de Tobi poderia ter em seu grupo de amigos, já que Ebina ainda não estava pronta para isso. Hachiman o chama de egoísta por isso e afirma que a amizade deles não vale a pena ser mantida se está prestes a ser destruída por algo tão insignificante. Sentindo-se frustrado, Hayato diz a Hachiman que não quer que as coisas mudem e relutantemente pede a Hachiman que faça as coisas permanecerem iguais. Mais tarde, no local que escolheram para a proposta, o grupo de amigos se escondeu para ver Tobi conquistar Ebina com cantadas sensacionais. Enquanto espera por Ebina, Tobi é abordado por Hachiman, que então pergunta o que ele faria se fosse rejeitado. Incomodado com a pergunta de Hachiman, Tobi disse a ele que não era do tipo que desistia tão facilmente. Hachiman desejou-lhe sorte e foi se esconder com seus colegas agentes em uma vigilância. Em seguida, ele anuncia para Yui e Yukino que Tobi não irá para casa feliz, mas que tem um plano para manter tudo como estava. Pouco depois, Ebina aparece e Tobi luta para encontrar sua deixa. Enquanto isso acontecia, Hachiman descobriu a única maneira de fazer todos conseguirem o que queriam e de repente se aproximou de Ebina e fingiu uma proposta para ela, surpreendendo Tobi e os outros. No entanto, Ebina rejeitou sua proposta categoricamente e disse que nem mesmo Cupido a faria namorar alguém antes de sair correndo. Tobi agradece a Hachiman por ter levado a bronca em seu lugar, enquanto Hayato e seus amigos se juntam a eles. No entanto, Tobi promete não desistir de sua busca e sai com seus amigos que o animam. Hayato então pede desculpas a Hachiman por tê-lo pedido para fazer o trabalho sujo, antes de sair do local. Em seguida, Yukino expressa sua desaprovação pelos métodos de resolver problemas de Hachiman e sai da cena. Com raiva. No entanto, enquanto Yua caminha com ele, ela descobre que ele não está pronto para reconhecer o que fez de errado, então ela grita com ele por não ver como suas decisões afetam aqueles que se importam com ele. No dia seguinte, Hibana agradece a Hachiman por resgatar sua amizade com os meninos, já que ela sabia que entrar em um relacionamento não terminaria bem para nenhum deles. Em seguida, ela provoca Hachiman, dizendo que um relacionamento entre eles poderia funcionar. Após a viagem escolar, Hachiman parece o Bruce Wayne em um dia feliz, e Komachi pergunta ao irmão enquanto eles comem se algo está acontecendo. Hachiman nega, tentando soar inteligente, mas Komachi percebe e pergunta se ele teve uma briga com Yua e Yukino. Vendo que conquistou a atenção dele, Komachi pede a Hachiman para contar o que ele fez de errado desta vez. Hachiman então se lembra da noite da proposta e explodem com Komachi, alegando que ela estava sendo irritante. Isso deixa Komachi furiosa, e ela sai para a escola. Enquanto isso, na escola, o grupo do Hayato parece como se nada tivesse acontecido, enquanto Hachiman apenas existia como um acessório de fundo na turma. No entanto, Sai parecia ser a única que achava que a borda solitária era invisível. Depois, Hachiman vai para a sala do clube de voluntariado, e a presença dele de repente sugou a alegria da sala. Yua tenta iniciar uma conversa sobre os eventos recentes, mas Hachiman sugere que eles continuem como sempre. Irritada com sua arrogância, Yukino pergunta a Hachiman se ele vai mudar algum dia e ele a ignora, deixando-a ainda mais furiosa. Shizuka então entra na sala, anunciando que tem um novo trabalho para eles, esperando que ficassem animados. No entanto, ela percebeu o clima e perguntou se havia algo de errado. Hachiman diz a ela que nada está errado e pergunta que tipo de trabalho ela tem para eles desta vez. De repente, Meguri e Iroha se juntam a eles na sala do clube e pedem ao clube para ajudar Iroha a perder a próxima eleição para presidente do conselho estudantil, na qual ela não tinha interesse, mas foi indicada. Hachiman pede a ela para perder a eleição se não estiver interessada em ser presidente, mas Meguri afirma que isso é impossível, já que ela é a única candidata disponível. Depois disso, Hachiman propõe uma ideia para ajudar a Iroha a perder a eleição, fazendo alguém realizar um discurso de campanha terrível que levaria a um voto de desconfiança. No entanto, Yukino se opõe furiosamente, dizendo que tal plano não era uma aposta certa e provavelmente causaria problemas para Iroha. Ela então sugere que encontrem alguém interessado no cargo e os ajudem. Ganhar. Hachiman então diz que se alguém estivesse interessado, teria manifestado seu interesse, enquanto Yua sugere que perguntem por aí quem quer ser presidente do conselho estudantil. Shizuka então pede para decidirem em outro momento, já que a sala estava ficando tensa. Depois que Meguri e Iroha saem da sala, Yukino pergunta a Shizuka quem estava mais perto de ganhar o prêmio de melhor solucionador de problemas entre eles. Shizuka então anuncia que ainda não há um vencedor, pois todos são especiais de maneiras únicas.
Após uma discussão sobre adotar ou não os mesmos métodos de resolução de problemas, Hachiman sai da sala irritado. Shizuka o segue e diz que ele talvez nunca consiga ajudar ninguém se continuar com seus métodos. Depois da escola, Hachiman encontra Haruno em uma lanchonete e tenta evitá-la, mas ela é genial em irritá-lo, então Haruno se senta com ele e inicia uma conversa onde faz muitas perguntas. Depois disso, ela conta pra ele sobre Yukino ser uma relutante fazedora do bem que evita qualquer contato com sua família. Em seguida, ela pergunta o que Hachiman está fazendo agora que os eventos escolares, que eram as únicas coisas divertidas que ele fazia, acabaram. Hachiman então diz a ela que ele tem assuntos com a eleição do conselho estudantil. Depois disso, Haruno pergunta se Yukino iria assumir a presidência do conselho estudantil de Meguri, e Hachiman diz que Yukino não está interessada. Haruno então diz que é uma pena que sua irmã esteja se esforçando tanto para ser como ela, já que ela também não concorreu à presidência. A discussão deles foi então interrompida por Kaori e Chika, colegas de classe de Hachiman da escola júnior. Kaori ficou bastante surpresa ao vê-lo saindo com uma mulher, então ela olha para Haruno e diz que Hachiman definitivamente está fora de sua liga. Haruno pergunta quem ela é e Hachiman a apresenta como uma antiga colega da escola. Inseguro sobre como chamar Haruno, Hachiman a apresenta a Kaori como uma ex-aluna da escola. No entanto, Haruno, surpresa por Hachiman ser visível para outras pessoas, aproveita a chance para sondar sua vida passada e pergunta a Kaori sobre sua linha do tempo de relacionamentos. Enquanto Hachiman apertava as nádegas, sabendo que estava prestes a ser desmascarado por essa detratora, Kaori revelou que Hachiman a convidou para sair uma vez na escola básica. Enquanto Hachiman relembra seus esforços desesperados para mudar seu status de relacionamento, Kaori pergunta se ele conhece Hayato e se pode apresentar sua amiga, Chika, a ele. Hachiman recusa, dizendo que não eram amigos, mas então Haruno liga para Hayato em seu telefone e pede para ele se juntar a eles na lanchonete. Após as moças conhecerem Hayato, elas se despedem enquanto Haruno informa a Hayato que Hachiman tem um lado romântico afinal. Depois ela agradeceu ao Hachiman por fazer-lhe companhia e foi embora. Após isso, Hachiman se prepara para ir embora e Hayato informa-lhe que Haruno só mexe com as pessoas de quem gosta e que ele pode ser um dos poucos sortudos. No dia seguinte, na escola, Yua encontra Hachiman e pergunta se ele vai ao clube. Sem dar muita atenção, ele diz que não vai. Preocupada com a resposta dele, Yua informa que eles decidiram elaborar uma estratégia para ajudar Iroha e não queriam que ele ficasse de fora. Hachiman então muda de ideia e decide se juntar a eles. Mais tarde, na sala do clube, Hachiman os junta e ouve a estratégia proposta por eles. Depois ele destaca as falhas nos seus planos, afirmando que eram míopes, e argumenta que seus métodos poderiam produzir uma solução melhor para o problema em questão. Yukino então lembra Hachiman que seus métodos eram irracionais, já que não conseguiram resolver os problemas principais. Ela então pergunta se ele algum dia vai mudar. Hachiman então diz que não vai e sai da sala do clube. Mais tarde, Iroha foi atrás de Hachiman e disse-lhe que o clube de voluntários era sua única esperança de sair da situação. Hachiman então a tranquiliza dizendo que iriam encontrar uma solução. Algum tempo depois, Hayato aproxima-se de Hachiman para recrutá-lo como seu ajudante em um encontro que marcou com Chika para o fim de semana. A lenda solitária recusa, dizendo que não estava interessado. No entanto, Hayato implora para dar uma força, mas Hachiman recusa, dizendo que não seria de muita ajuda, já que mulheres não eram sua especialidade. Hachiman então sai da sala dizendo que adora aproveitar seus fins de semana, deixando Hayato envergonhado enquanto as garotas assistiam. Mais tarde naquele dia, uma Komate visivelmente irritada joga o telefone em Hachiman, insistindo que ele atenda a chamada de Haruno. Hachiman atende e Haruno pergunta se ele está em desacordo com seu irmã. Depois, ela o convence a ir ao encontro com Hayato. Quando Hachiman pergunta por que deveria ir, Haruno diz que Hayato era orgulhoso demais para implorar e ela gostaria de saber por que ele precisava tanto que Hachiman fosse junto. Quando ela afirma que ele veria a garota em quem ele estava interessado antes, Hachiman diz que o que teve com ela não contava porque não era genuíno. No entanto, Haruno o acusa de ser teimoso e consegue convencê-lo, ameaçando levá-lo à força. Alguns dias depois, Hachiman se juntou a Hayato, que estava esperando por Kaori e Chika. Assim que chegaram, o grupo decidiu ir ver um filme. Arrastando-se como um acompanhante sonolento, Hachiman suportou a caminhada como se fosse um teste de resistência ao tédio. Enquanto seus companheiros desfrutavam do filme, Hachiman olhava fixamente para a tela como um crítico não remunerado. Kaori então diz a Hachiman que as pessoas ficariam chocadas se soubessem que ela estava assistindo a um filme com ele, fazendo Hachiman perceber o quanto ele significava como uma piada para... Depois do filme, as meninas elogiaram Hayato e zombaram de Hachiman. Hayato então sugere que eles vão às compras antes que as lojas fechem. Na loja, enquanto Hayato e as meninas conferem algumas roupas legais, Hachiman fica por perto como um segurança de shopping entediado. Seu tédio desapareceu quando ele notou Yumiko e Abina fazendo compras nas proximidades. No momento em que Yumiko avistou Hayato com as meninas, ela tropeçou na pressa de confrontá-los.
Rápido em avaliar o caos iminente, Hachiman apressou-se a avisar Hayato, então eles saíram para conferir algumas outras coisas. No caminho, eles encontraram Tobi e Iroha. De repente, Tobi bombardeia Hayato com conversa irrelevante, mas para quando nota as meninas misteriosas e pede desculpas por interromper. Enquanto isso, Iroha foi até Hachiman e fez-lhe a pergunta aparentemente inocente: "Você está se divertindo?" Para Hachiman, no entanto, isso soou mais como uma acusação de estar brincando com garotas quando ele deveria estar trabalhando. Enquanto ele se apressava em se defender, Iroha astuciosamente perguntou qual das garotas era dele. Justo quando Hachiman lutava para responder, Hayato interveio para salvá-lo, explicando que ele tinha convidado Hachiman para o passeio. Mais tarde, enquanto as garotas se afastam para explorar, Hayato pergunta a Hachiman se Kaori é o tipo dele. Hachiman respondeu e disse que tem um histórico bem conhecido de flertar com diferentes tipos de garotas. Tomando isso como uma dica, Hayato concluiu que nenhum dos dois jamais tinha estado apaixonado. Hachiman lançou-lhe um olhar de lado maligno em resposta, mas antes que pudesse reagir, Hayato lembrou-se de sua confissão sobre flertar com alguém com a inicial Ixta, rapidamente dispensando isso como um blefe. Logo depois, Hayato perguntou às meninas se estavam com fome e elas disseram que sim. Hayato então perguntou o que elas gostariam de comer. Enquanto pensavam, Hachiman sugeriu um lugar obviamente inferior. As meninas não perderam tempo em provocá-lo, deixando Hachiman se perguntando se elas o odiavam ou apenas o lugar. Depois de comerem, as piadas continuaram, mas a atenção de Hachiman foi captada quando ele avistou Haruno à espreita. Perto, cansado da zombaria, Hayato finalmente falou, dizendo às meninas que Hachiman era mais legal do que elas pensavam, porque ele estava em sintonia com pessoas fora de seu nível. Liga. Coincidentemente, Yu e Yukino chegaram bem quando Hayato estava fazendo seu ponto, gesticulando casualmente em direção a elas para reforçar a mensagem. Mortificadas, as garotas rapidamente saíram enquanto espiavam os bares do Hachiman. Enquanto isso, Yukino, claramente irritada, confrontou Hayato por usá-las como peões, quando ele originalmente as convidou para falar sobre a eleição do conselho estudantil. Hachiman ficou surpreso ao ouvir isso, já que ele foi mantido fora da loop. No entanto, Yui explica que esperavam convencer Hayato a se candidatar à presidência. Haruno então se junta a eles, expressando sua surpresa ao saber que Yukino não estava concorrendo à presidência. Ela então acusa Yukino de manipular os outros, assim como a mãe delas. Irritada com os comentários, Yukino sai de cena e sua sombra humana a segue. Depois, Hachiman pergunta a Haruno por que ela é tão agressiva e diz que ela gosta de Hachiman porque ele vê o que a maioria das pessoas não vê. Depois que Haruno saiu, Hachiman disse a Hayato que ele não precisava de um salvador. No entanto, Hayato respondeu dizendo que estava apenas seguindo o exemplo do Manual de Resolução de Problemas de Hachiman como uma forma de retribuir por ele ter sacrificado sua reputação em Kyoto. Impassível, Hachiman afirmou que sempre esteve sozinho e que as consequências de suas decisões são responsabilidade dele e de mais ninguém. Mais tarde, Hachiman tenta se reconciliar com sua irmã irritada e se oferece para fazer uma xícara de café para ela. Depois, ele diz a ela que precisa de um conselho, e ela diz para ele contar. Hachiman então narra o que aconteceu entre ele e seu clube. Membros. Em resposta, Komachi diz a ele que, ao contrário de todo mundo, ela é a única pessoa que pode aguentar suas besteiras porque são irmãos. Ela então diz que seus amigos provavelmente estão magoados porque não conseguiram enxergar através dele. Depois de uma estranha sessão de terapia entre irmãos, Komachi revela que gosta dos membros do clube, bem como do próprio clube, e pede que ele faça o que puder para mantê-lo funcionando. Depois, Hachiman reflete sobre o pedido de Komachi e tenta descobrir a melhor maneira de estragar a festa do amigo. No dia seguinte na escola, o gerador de ideias de Hachiman ainda se recusa a funcionar. Enquanto isso, Yui estava ocupada elaborando seu manifesto enquanto pegava ideias de seus amigos. Hachiman então vai à biblioteca e quase derruba uma seção inteira de livros para curar seu tédio. Atraído pela bagunça que ele fez, Yoshiteru aparece e diz a Hachiman que ele parece um emoji triste ganhando vida. Hachiman então responde dizendo que isso é sua marca registrada e pergunta se Yoshiteru precisa de algo. Preocupado, Yoshiteru pergunta ao general pensativo o que está acontecendo e o incomoda enquanto se gaba. Hachiman decide desabafar, mas de repente é interrompido por Komachi, que aparece com Saki e Sai como reforços para se juntar à causa deles. Depois, enquanto o grupo faz um brainstorming para encontrar uma maneira de sabotar a eleição e salvar o clube, os membros do grupo improvisado de Hachiman o bombardeiam com perguntas sobre por que precisavam sabotar as eleições. Komachi então diz que não liga a mínima para a eleição, já que tudo o que lhe importa é salvar o clube de voluntários. Depois disso, Hachiman se viu dividido entre os interesses de Iroha e o pedido de Komachi. Isso o fez descobrir que sua abordagem estava errada o tempo todo e que causaria problemas para Iroha. Hachiman pensa sobre isso por um tempo e conclui que terá que salvar o clube convencendo Iroha a vencer a eleição. Ele então pega uma folha de papel e pede a Saki para anotar nomes de possíveis candidatos à presidência. Olhando para aquele dia, Hachiman chamou Yoshiteru e pediu-lhe que criasse uma campanha anônima nas redes sociais usando os nomes que eles recolheram. No entanto, Yoshiteru afirmou que estava preocupado em ser descoberto. Eventualmente, Hachiman convenceu seu parceiro sem coragem a fazer isso.
No dia seguinte, Hachiman encontra Iroha e inicia uma discussão enquanto eles anotam uma longa lista de indicações. Enquanto isso, Iroha pergunta a Hachiman se Hayato tem namorada. Ele responde dizendo que não tem certeza e pergunta o que ela acha de Hayato. Pensando que Hachiman estava dando em cima dela, Iroha de repente se encolhe e diz que eles nunca poderiam ser um casal, pois há alguém de quem ela gosta. Hachiman então diz que foi uma pergunta inocente sem segundas intenções. Anexado, isso a leva a se abrir, acidentalmente revelando seus planos de seduzir Hayato. Quando Iroha então pergunta por que ele está explorando-a para trabalho não remunerado, Hachiman tenta convencê-la de que ela poderia vencer a eleição para contrariar aqueles que a fizeram fracassar e evitar ser vista como uma perdedora. Depois disso, Iroha diz que a adoraria. Antes que ela pudesse inventar mais desculpas, Hachiman informou que era possível, já que eles estavam aproveitando a longa lista de suas indicações reunidas através da campanha nas redes sociais. Enquanto ela se pergunta de onde vieram as indicações, Hachiman a distrai com as vantagens de ser presidente do conselho estudantil e diz que isso poderia aproximá-la de seu interesse amoroso. Tentada pela oferta, Iroha morde a isca. Mais tarde naquele dia, na sala do clube, Yukino diz que estava concorrendo à presidência porque era o melhor curso de ação. Em contraste, Yui declara que estava fazendo isso para salvar o clube e não planeja perder. No entanto, Hachiman diz a ambos para abandonarem suas ambições e mostra a lista interminável de nomeações para Iroha. Yukino perguntou se isso foi obra dele, mas ele negou, dizendo que um voluntário anônimo fez isso. Hachiman então lembra da noite anterior, quando falsamente conseguiu uma nomeação para Iroha nas redes sociais.